não foram os baderneiros, golpistas. O Lula é um cara extremamente visionário, ele é um empreendedor da sacanagem. Irmãozinho, não se trata disso. Vai! O que você quer falar? Bem-vindo ao Versus. Meu nome é Luiz Marquezine e no programa de hoje nós teremos direita versus esquerda. A primeira afirmativa é: a escala 6x1 deve acabar. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está assistindo a gente agora. Eu sou o João Herbella, faço parte da Unidade Popular pelo Socialismo, partido mais recente legalizado aqui no Brasil, um partido de esquerda antifascista, que foi organizado nas ruas, nos trens, com o povo trabalhador pela necessidade de a gente ter um instrumento de luta para que hoje o nosso povo pudesse se organizar e lutar contra esse sistema que explora e oprime o nosso povo. E um desses exemplos de opressão e exploração que o nosso povo vem passando hoje é a implementação da escala 6x1 em vários setores do trabalho hoje no nosso país. Então, que a luta pela redução da jornada de trabalho é uma luta histórica da classe trabalhadora no Brasil e no mundo, e que hoje a gente vê, né, cada vez mais avançando, não só em setores da juventude, da população negra, a imposição desse modelo de escala que não permite com que o trabalhador tenha como tempo, né, para poder visitar a sua família, tempo para poder ter lazer, né? A gente vive hoje uma situação, né, de um salário mínimo que não dá pra gente pagar nossas contas, que não dá pra gente conseguir, né, pagar o aluguel, a cesta básica, né, por conta desse sistema de exploração que impõe esse salário, né, de miséria pro povo e, né, um lucro bilionário para os muito ricos. Então, né, essa logística de exploração da escala 6x1 que faz com que grande parte, né, do nosso povo, que é quem de fato gera riqueza no nosso país, além de não ter acesso a essas riquezas, também, né, deu todo esse fruto de suor, né, do dia a dia para ter que, enfim, né, receber essa mixaria no final do mês. Né? Inclusive, a gente, recentemente, pelo jornal A Verdade, a gente denunciou que o povo trabalhador no Brasil, né, trabalha 3 meses do ano só para pagar juros de dívida de banco. Então, você imagina você trabalhar quase o ano inteiro, né, nessa escala 6x1, e 3 meses só para ter que pagar juros para banqueiro, para eles ficarem ainda mais ricos, né, do que já são. Então, é uma questão que é humanitária, que devia ser... que é uma pauta que está mexendo hoje o povo trabalhador brasileiro, né, que não é uma pauta de um nome, de uma pessoa, mas da classe trabalhadora, né, do povo brasileiro de fato. E acho que os companheiros quiserem continuar também. O que começou bem? Pode ser. Olá pessoal, eu sou a Duda Cinquini, tenho 19 anos, faço parte da Juventude do PT, ajudei a fundar a Juventude do PT em Santa Margarida e também sou voluntária em alguns projetos sociais. A escala 6x1 deve acabar porque é uma escala exploratória, é uma escala que tira os nossos direitos. A gente trabalha a semana inteira para ter um dia de folga, e esse um dia de folga geralmente é o dia que a gente organiza a semana para começar de novo. Então a gente acaba não tendo o direito ao lazer, a gente não tem como cuidar da saúde. A escala 6x1 ela é desumana. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Porto, sou membro mais jovem do Diretório Nacional do PDT, um partido de Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, primeiro indígena eleito Juruna, o partido dos CIEPs, Partido da Educação, enfim. E acho que é um partido que olha brasileiro para as questões. E eu acho que justamente isso junta com o que você falou da escala 6x1 ser uma pauta dos brasileiros. Eu acho que ela, inclusive, foge dessa questão de ser de esquerda ou ser uma causa de direita, porque eu acho que isso está muito entranhado na realidade de vida das pessoas, no sofrimento que isso coloca de algum modo. Mas eu acho que mais importante do que olhar para isso, que é como que isso acerta o indivíduo de forma... dele somente, mas no coletivo eu acho que é finalmente a chance da gente ter uma pauta estruturante de volta sendo debatida no Brasil, cara. Assim, há muitos anos eu não vi algo com possibilidade de colocar as questões centrais em jogo, porque quando a gente comenta sobre escala 6x1, a gente precisa olhar para a questão da produtividade, a gente precisa olhar para a questão da taxa de juros no Brasil, a gente precisa olhar como é que a gente consegue, se comparando, se olhando a partir de uma experiência brasileira, e os trabalhadores brasileiros estão colocando essa questão da escala 6x1, como que a gente consegue desatar esse nó. Então, eu pelo menos acho que capital só se faz de 2 jeitos. Ou você hiperexplora pela pessoa do trabalho, que é o que acontece na maioria das vezes, ou a gente agrega valor.
E aí isso gera capital. E aí você precisa olhar para outras questões muito mais profundas, que é a educação, que é a ciência e tecnologia, que é a Alemanha, por exemplo, nos dando uma referência de quanto mais direitos adquiridos do trabalhador, quanto mais essas garantias são colocadas, aumenta-se a produtividade, sabe? Então, eu acho que a grande questão da escala 6x1 é a gente entender os pesos disso para as vidas das pessoas, cara. Assim, a questão da saúde mental tem sido escalonada cada vez mais. E é inevitável que alguém que está colocado numa jornada dessa de trabalho não sinta o peso disso, ainda mais querendo garantir os direitos básicos. Mas, assim, fundamentalmente, irmão, eu acho que essa debate da escala 6x1, e não é para pensar de colocá-la num canetaço, eu acho que o mais importante é a gente compreender que ela precisa acabar e a gente colocar o debate de audiências públicas, do questionamento, da discordância de ideias, para a gente entender como que a gente aplica, o que a gente vê nessa fronteira. Porque o Brasil é um país que está na periferia do capitalismo mundial e a gente precisa encontrar nossas saídas para isso. Então, eu fico aliviado de ver uma pauta dessa que, de fato, olha para o que é estruturante do país e sem dúvida nenhuma, irmão, a gente precisa olhar para as respostas do final dessa escala 6x1. Agora quem discorda, por favor. Fala pessoal, sou Giovanni Ficiletti, sou filiado ao Partido Novo, também sou da Juventude Livre e eu acho que a escala 6x1 realmente é uma escala muito complicada. Eu já trabalhei nessa escala, sei que é muito difícil. Realmente a gente tem pouco tempo para cuidar das nossas famílias, dos nossos afazeres pessoais, mas não é através de uma canetada que a gente vai resolver esse problema. A escala 6x1 ela acontece no Brasil não porque o brasileiro é super explorado ou porque os empresários capitalistas são malvados, não é isso. A questão é que o brasileiro ele é pouco produtivo. Não é culpa do brasileiro. Não é que o brasileiro seja preguiçoso, longe disso. O brasileiro trabalha muito. Mas a baixa produtividade ela ocorre por quê? O nosso maquinário é desatualizado, os nossos impostos são muito altos, a nossa carga tributária faz com que o empregador tenha um custo que seja o dobro do salário do empregador. Ele paga 2 mil para os trabalhadores e os outros 2 mil vão de encargos, FGTS, impostos que ele é obrigado a pagar. Então, essa escala, infelizmente, ela se faz necessária porque, caso contrário, o país quebra. E não é através de uma canetada que a gente vai resolver isso. Se a gente quer que o trabalhador tenha mais liberdade, tenha mais possibilidade de passar tempo livre com a sua família, a solução não deveria ser essa. A solução deveria ser a gente negociar horas trabalhadas. O trabalhador passaria a receber por horas e não por dias, né? Não por um mês inteiro ele vai receber aquele salário. Não, ele pode vender a sua hora, negociar a sua hora diretamente com o seu patrão, com o seu empregador, e a partir disso ele vai poder escolher se ele trabalha 7 dias, 6 dias, 5 dias, 4 dias, enfim, vai ter mais liberdade, é o que eu defendo, que o trabalhador tenha mais liberdade para decidir a sua escola junto com o seu empregador. Como libertário, eu jamais vou acreditar que a solução para qualquer problema que a gente viva passa por uma canetada de Estado. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que começar esse debate. Bom, meu nome é Alexandre Freitas, sou ex-deputado, já fui do Partido Novo, atualmente estou no PL. E esse debate levantado pela esquerda da escala 6x1 é extremamente demagógico diante da realidade brasileira. Infelizmente, a realidade ela é algo que se impõe. Quando você olha ao longo das décadas, a produtividade do Ocidente cresceu muito, aumentou muito. E a da brasileira, infelizmente, se estagnou. A gente não consegue fazer milagre. Quando você tem um país em que 80% dos empregos gerados são de micro e pequenas empresas, você não consegue ter essa escala sendo sustentável. Se você acabar com a escala 6x1, o resultado será a falência ainda maior de empresas que já acontece hoje no país. Se você acaba renegando o trabalhador brasileiro por uma educação estatal horrorosa, uma limitação absurda de melhora nos meios de produção, uma baixa tecnologia e um Estado extremamente opressor para cima de quem tenta inovar, empreender e gerar emprego, você não vai nunca criar postos de trabalho sustentáveis em que a pessoa vai ter a tranquilidade para viver a sua vida. Se a escala 6x1 hoje existe, é por conta do modelo de Estado horroroso que a esquerda vem sustentando ao longo das décadas aqui no Brasil. Olá meus amigos, eu sou Matheus Domingues, sou presidente do PL Jovem Niterói, fui assessor parlamentar na Câmara dos Deputados durante 4 anos e sou suplente de vereador na cidade de Niterói, ao qual amo tanto. E eu acho que, além da gente debater o tema da escala 6x1, a gente deve entender como ela chegou em alta, como esse tema chegou em alta, através de um parlamentar do PSOL
Erika Hilton, que colocou de uma forma completamente politiqueira e sem embasamento. É uma proibição da escala 6x1, ou seja, não é a opção da pessoa trabalhar num 5x2 ou um 4x3. É a proibição do 6x1 e uma imposição autoritária da 4x3. Ou seja, a pessoa que quer trabalhar de segunda a sexta, a famosa 5x2, que todo mundo acha muito justo, ficou descartada da discussão. É um projeto pífio, com erros de matemática e que não pensa no empresário e muito menos no empregado. Então a gente tem que levar essa discussão de uma forma séria, com audiências públicas, escutando o empregador e o empregado, e não de forma autoritária, como a esquerda está acostumada a impor. Devemos entender que o empresário, ele garante esse emprego através da renda que sobra ali para a empresa dele, né? Ou seja, pior do que você trabalhar numa 6x1 é você estar desempregado. Isso eu garanto. Então esse projeto, ele deve ser, essa PEC, ela deve ser estudada com muita calma, com muita sabedoria e discussão pública, não da forma politiqueira como ela tem sido feita hoje. Querido, eu gostaria de perguntar a vocês dois, ele falou que já trabalhou na escala 6x1, se você já trabalhou na escala 6x1 e se vocês têm filho, porque quem trabalha na escala 6x1 acaba não tendo tempo para passar com o filho. Bom, eu já empreendi na cidade do Rio de Janeiro, então eu trabalhava na escala 24/7. Quem abre um negócio, ele não deixa de trabalhar. Quem tem a tranquilidade, muitas das vezes, o empregado ganha dinheiro antes de quem está empregando. Isso não é raro, porque você coloca lá o capital de giro antes de você sequer ter a possibilidade de sacar alguma coisa, alguma realização de lucro. Então, quem empreende sabe que a escala 6x1 seria maravilhosa, porque normalmente o empreendedor trabalha 24/7. Olha, antes de entrar na vida pública, de entrar na política, eu fui uma profissão informal, garçom de beira de piscina. Ficava num condomínio, entregava a comida ali, e eu tive a opção do meu empregador na época de ter a carteira assinada ou receber por horas trabalhadas. Analisando direitinho, eu vi que eu ia ganhar muito mais recebendo por horas trabalhadas e ter uma flexibilidade muito maior. Foi o que eu escolhi. E depois disso eu entrei para a vida pública. E considera a escala 6x1 justa? Eu trabalhei nos Estados Unidos, eu já vi, você tá com quantos anos? Eu tenho 19 anos. 19 anos, eu com 24 anos fui morar nos Estados Unidos. Lá eu trabalhei vendendo brinquedo, fui bartender, trabalhei de tudo que você possa imaginar. Ajudante de eletricista, de encanador, limpei escritório e eu trabalhava 10 horas por dia. Porque lá o teu trabalho ele é valorizado. Aqui não é, porque o Estado come 40% de tudo que você produz. Então, lá nos Estados Unidos eu trabalhava por hora, eu saía de um trabalho, à noite ia trabalhar de estoquista na Hollister. Então, assim, eu conheço bastante horas trabalhadas. E trabalhava porque eu queria juntar dinheiro, queria ter uma boa vida, conseguia... Então, o poder de compra do dólar é infinitamente maior do que o do real brasileiro, até porque o nosso Estado, nos últimos anos, imprimiu dinheiro a rodo, então a inflação, que é um imposto estatal invisível, que hoje a gente tem, por exemplo, um Brasil muito mais caro do que o Brasil da pandemia, é graças ao Estado, é graças à esquerda no poder. Então, quando você tem um Estado que funciona, que privilegia o trabalhador, a força de trabalho dele, e que não extorque todo o esforço da produção, você consegue viver bem e aí você tem um incentivo ainda maior, porque você vê que o teu dinheiro ele tem uma valorização. Você consegue comprar bens e serviços de uma forma muito maior do que aqui no Brasil. Hoje um trabalhador para ter um carro sofre na hora de comprar, porque é o país que tem mais imposto sobre o carro, 40%, e sofre depois para mantê-lo, porque tem IPVA, tem o risco do roubo. Então, assim, um modelo de Estado é que deveria estar sendo discutido. A escala 6x1 está sendo trazida de forma demagógica, como foi o piso da enfermagem, em que depois de aprovado, diante de uma demagogia extraordinária feita pela empresa, pela esquerda, o STF viu, aí o Barroso, que ainda por cima é da UERJ, extremamente esquerdista, mas ele teve o bom senso. Ele olhou e falou, vai quebrar, vai todo mundo perder o emprego. E aí, depois de uma demissão em massa em diversos hospitais, voltaram atrás e disseram, não, é inconstitucional. A questão é a escala 6x1, a questão é a escala 6x1. Eu acho muito curioso você falar... É tudo conectado. Não, mas a questão aqui que a gente está discutindo é a escala 6x1 e eu acho muito curioso você falar que você trabalhava por opção. A maioria dos brasileiros não trabalha por opção, trabalha porque precisa, porque necessita. Por opção, é porque eu gostava de trabalhar 10 horas, eu poderia trabalhar 5, poderia trabalhar 8. Eu trabalhava 10 horas porque eu queria juntar dinheiro. Uma mãe solo, que cria seu filho,
que não tem como dar atenção pra ele. Você acha justo ela ser obrigada a trabalhar nessa escala exploratória? Isso é uma demagogia absurda. A pessoa que vai contratar... Então você está dizendo que o empresário não tem que contratar uma mãe solo? Não, Porque ela vai dar eu não disse prejuízo? isso, Claro mas que eu é. não falei isso em Claro que é. No final das contas você está dizendo isso. Não estou dizendo isso. Porque as consequências das ações Eu que estou você dizendo que defende o vai ser essa. trabalhador merece Mas a consequência vai ser condições essa. dignas para trabalhar. O que você está dizendo para quem emprega é: não vou contratar uma mãe solo porque ela não vai ser vantajosa para mim. Eu vou entrar na falência caso eu contrate ela. Mas isso é óbvio. Isso não tem nada a ver Não, tem Claro a ver que com a solução. tem. Tem a ver com a solução Claro que que você tem. propõe no fim da escala. Claro que É porque a esquerda peço geralmente não desculpa. consegue pensar além da primeira consequência, entendeu? Ações têm consequências. Só um instantinho. A gente ouviu vocês, vamos trocar nisso. Eu só acho que a questão mais estruturante do que é importante ser olhado para isso é que agregar valor não é só pela pessoa, indivíduo, nas suas condições, que são totalmente desiguais. Eu acho que todo mundo concorda nesse sentido. Você mesmo colocou, nosso amigo colocou, das dificuldades da escala 6x1. Eu acho que isso cada vez mais é um consenso. E eu acho que a gente tratar que porque é um canetaço, aí não se debate. Porque não é o caso do país tal, e que nem é uma referência, tanto na questão de acumulação de imposto, seja nas condições de trabalho também. A gente tem que ver os melhores exemplos mesmo. Acho que a gente tem que sair desse viralatismo aí em relação ao Brasil, tá meia boca sempre. E quais são as soluções que a gente vai dar para isso, irmão? A PL ser colocada, você que trabalhou que trabalhou numa questão da Assembleia, você entende, tem certeza absoluta que não se funciona num canetaço. E ninguém aqui falou que funcionava num canetaço. E todos os três citaram do canetaço. Eu tô querendo saber que canetaço é esse. Me contem que canetaço é esse, porque é mais importante do que a gente imaginar que as coisas vão ser colocadas. Mesmo a PL colocada pela Erika Hilton, não se trata daquela PL somente. Se trata de colocar esse debate e daí se sustentar o que sai desse processo. É uma PEC, eu não disse que ela foi um canetaço, eu disse que ela é uma PEC autoritária, proibitiva, proibindo o 6x1 e não dando liberdade para o trabalhador escolher como ele quer trabalhar. Essa é a diferença, eu não disse que é um canetaço. É verdade, porque o trabalhador quer trabalhar. Que frase curiosa, não é mesmo? Vamos lá, quantos empregos um de vocês já geraram? Mais inútil. Quantos empregos? Já gerou algum emprego? Não se trata Não, porque você precisa entender a lógica da criação de emprego. Olha, eu sou Você filha já- da classe já gerou algum trabalhadora, emprego? Eu não gerei emprego nenhum, eu trabalho, no caso. Você já gerou algum Eu emprego? trabalho. É o meu papel. Você já... De Por que novo, que... Tá bom, você pessoalizar trabalha. o- Por que você acha que você trabalha? Eu trabalho pra me sustentar, eu não tenho Não, opção de não. não trabalhar. Não, por que alguém te contrataria? Gente, que papo bobo, cara. Porque alguém me contrataria, porque eu vou gerar riqueza pra essa pessoa. Não, então, é porque a pessoa simples. ou não tem a capacidade O técnica empresário, de ele exercer depende aquela... da Posso força do terminar? trabalhador. Posso terminar? A pessoa vai te contratar num determinado momento em que, das duas uma, ou ela não tem tempo para fazer aquela atividade, ou ela não tem capacidade para fazer aquela atividade. E ainda assim, ultrapassado esse problema, ela vai ter que ter dinheiro para te pagar e a tua produtividade vai ter que gerar o Mais teu riqueza custo. pra ela, né? No caso, né? Alguém vai te contratar para você não dar retorno? Qual o nexo disso? Onde é que tu quer chegar? Que a gente tá falando uma coisa É porque se você não, se o trabalhador brasileiro não consegue produzir o suficiente para manter o seu emprego, Sim. a consequência é desemprego. Não, a consequência é baixo valor agregado. Esse trabalhador que está trabalhando numa área de serviços, numa situação que não gera outros empregos. Esse é o problema. O Brasil está cada vez mais estruturado em uberização, meu irmão. Isso não agrega valor. Eu preciso, para aumentar a condição dessa mulher que é mãe e que precisa de mais condições, eu preciso que ela tenha incentivo nela, oportunidade nela para ela se capacitar, ela agregar valor a si, mas mais importante do que isso, gerar empregos que façam renda. Gerar empregos que tenham a ver com tecnologia, com educação. Esse é o ponto central. E não a gente deixar as pessoas à própria Isso não mercê. tem o menor impacto Entendeu? na escala 6x1. Como não, irmãozinho? Quando você olha Não os tem. principais... Por favor, quando você olha pelos principais exemplos, por exemplo, vamos ser didático. Portugal, agora há pouco, irmão, adotou de fazer um projeto. Agora não, tem um bom tempo. Isso foi um debate. E a gente chegou para ver quais foram as consequências daquilo. Entendendo políticas públicas que sejam necessárias serem colocadas Você não disse qual projeto. do encerramento da escala 6x1. E que na oportunidade, a escala que foi trabalhada foi a 4x3. E ali eles envolveram, na experiência deles, várias melhoras de índices. Quando a gente vê outros lugares também, quando a gente vê a Alemanha, quando a gente vê a Coreia do Sul, a gente vê a importância da valorização do trabalhador, mas em especial de agregar valor para aquele processo. O trabalhador está produzindo pouco.
E mais do que isso, tá? E as condições não são da hiperexploração, porque aí é a mesma tática que a gente já está fazendo que é burra. Porque senão a gente fica nesse debate pequeno de falar que é o indivíduo. Mas E daí? Eu acho que a gente tem que Deixa tirar uma pergunta. Eu só queria saber qual é a mágica, sendo que a gente tem 6x1 e uma produtividade baixa, reduzindo a carga de trabalho. Como é que a gente vai aumentar essa produtividade? Eu entendo o que você vai dizer, que o trabalhador vai ter mais tempo para descansar, e eu acho isso louvável, eu acho justo. Eu acho justo. Deixa eu só concluir o argumento. Mas antes disso, a gente precisa pensar na base do que é o cansaço do trabalhador. Quando eu mantenho em todos os empregos, tanto na Câmara quanto na garçom de beira de piscina, a parte mais cansativa, sabe qual que era? O ônibus. O transporte público. Por que a gente não está discutindo hoje? Vim para cá da linha 785, Charitas, Barra da Tijuca. Leva mais ou menos 2 horas e meia para chegar aqui. Eu vim de ônibus para cá, eu ando de ônibus. Eu tive a oportunidade de comprar meu primeiro carro agora. Então eu vim lá da Zona Oeste, Campo Grande. Muito bom. Então nós dois viemos de ônibus, então um papo de igual para igual. Mas mesmo que não fosse, independente, sabemos que o ônibus é cansativo, que a saúde pública é uma porcaria há muitos anos, principalmente no afundamento no governo do PT. Nós sabemos que a educação deixa muito a desejar, principalmente na base, porque hoje o trabalhador, como estamos falando aqui da classe trabalhadora, não é isso? Hoje ela não tem, e muitas vezes, a faculdade. Ela tem o ensino fundamental e o ensino médio, que é horrível no Brasil. E, enquanto isso, o governo Lula foi lá e cortou da base. Cortou dos ônibus escolares, cortou da alfabetização. Então, assim, eu acho incoerente falar-se de reduzir a escala sem aumentar a produtividade, reduzindo o cansaço do transporte, saúde, educação e tantos outros. O problema é que a proposta da direita é sempre apertar na classe trabalhadora, naqueles que geram mais riqueza para esse país. Não. Então, objetivamente é isso. Fala, vai querer resolver a questão num canetaço. Mas o próprio abaixo-assinado do VAT, do Movimento Vida Além do Trabalho, teve mais de 1 milhão de assinaturas. A gente está vendo greves no Brasil, em vários cantos do país, em várias empresas, puxadas por que começou pela Pepsi e tal, greves contra a escala 6x1, por operários. Então, lembra, o povo trabalhador brasileiro não só trabalha muito, mas luta muito historicamente. E tem essas condições. Então, acho que o pessoal aqui tenta fazer uma falácia, de que vai tudo quebrar, Então, o trabalho infantil não pode parar porque vai quebrar. A escala 6x1 não pode parar, a escravidão não pode parar porque vai quebrar o país, vai acabar com a economia. Só que se a gente tiver uma classe que explora o nosso povo, uma classe minoritária, que enriquece com a exploração do trabalho, é isso que vai se manter, entendeu? Se a gente não tiver, o Brasil não for de fato um país independente hoje das grandes potências imperialistas que exploram o nosso petróleo, que exploram nossas riquezas, como os Estados Unidos, como a China, como a Rússia, que hoje, em todo o capital, exploram esse mesmo capital hoje no nosso país, a gente não vai conseguir de fato avançar. Então a gente precisa refletir sobre isso e que são várias faces. Então, o que o próprio cara falou ali quer ter um exemplo muito parecido com a reforma trabalhista. Vamos colocar com o patrão e o empregado, o trabalhador, negociarem diretamente sem ter um mediador, porque isso vai gerar mais emprego. O contrário, não gerou mais emprego, reduziu o salário, as mercadorias aumentaram cada vez mais e o poder de compra, a gente vê como é que está a situação hoje no nosso país. João, você falou do VAT, que foi um site sensacional para conseguir cadastro para a campanha do Azevedo. Eu tenho essa teoria, porque não é possível. Cara, o site, ele só foi colocar o texto da PEC 3 meses depois do site ser criado. Como é que a pessoa vai assinar, vai gerar 1 milhão de assinaturas para uma PEC que não tinha nem o texto? Depois que a Erika Hilton foi colocar lá. Entendeu? Então eu acho que nem quem assinou, nem vocês que defendem isso com tanto vigor, sabem do que vocês estavam falando. Entendeu? Então a minha pergunta é, qual é a solução para acabar com a escala 6x1? Não tem outra solução que não passe por aumentar a produtividade do Brasil. Se você não aumentar a produtividade, se você não tiver... cara, força de trabalho é como qualquer coisa dentro do capitalismo. Você só consegue aumentar o valor dela a partir da oferta e demanda. Se você não tiver mais empresas conseguindo produzir no Estado brasileiro, se você não tiver uma melhora na entrega por parte do trabalhador, isso acontece com a agregação de valor por meio de tecnologia, e hoje você importar qualquer coisa para o Brasil é absurdamente cara, então você tem um sistema que contribui, que basicamente são as ideias de esquerda sendo aplicadas na nossa sociedade, que impedem a melhora da condição de trabalho do trabalhador. E você não vai conseguir acabar com a escala 6x1 se você não melhorar produtividade, se você não tiver mais empresas gerando emprego. E ponto. Irmãozinho, eu até acho que... Enfim, eu tento entender o que tu coloca e eu acho que faz sentido. Faz sentido o que você está falando. É porque é lógico. O problema é que é uma saída boba.
A gente olha, você é boba. Porque você olha para um caso individual, do microempresário, do pequeno empresário. O que mais gera emprego nesse jogo? Claro, irmãozinho, é óbvio. Mas é óbvio que essa pessoa tem que ser protegida. É óbvio que essa pessoa precisa ter crédito. É óbvio que essa pessoa precisa ter taxa de juros menores nesse país para conseguir fazer, render o seu trabalho, frutificar, arcar com o seu mérito do trabalho, tá ligado? Todo mundo tá concordando com isso, mano. Agora, é ou não é verdade que existe uma camada de população que está explorada, que está sofrendo, que está dando problema? Essa galera está apresentando índices de problema com saúde mental. Essa galera está apresentando cada vez mais dificuldades de qualidade de vida. Esse problema está dado. Eles teriam muito mais problemas se não estivessem trabalhando. Tudo bem. Com certeza. Mas a minha resposta de debater com vocês era falar, então para de trabalhar? Não. Era, se existe esse problema que está dado, e existe um problema dos empresários, aí eu acho que ficar olhando no individual e nos pequenos empresários, Na maioria. é bobo. É a grande maioria, mas, cara... A consequência do que vocês estão propondo É consequência do Gente, vamos pro próximo tema. Mas Vamos a pro próximo consequência é tema. desemprego. Isso vocês têm que Vamos pro próximo tema. Bandido bom é bandido morto. Bom, eu acho que em uma sociedade saudável, com princípios e valores corretos, a gente precisa compreender que existem bandidos que são recuperáveis e bandidos que não são recuperáveis. A gente teve um caso recente agora no Rio Grande do Sul de um pedófilo que sequestrou uma menina de 9 anos. Ela foi depositada embaixo do assoalho da casa e a sociedade linchou ele até a morte. Obviamente que ninguém aqui defende o direito à vingança e tudo mais, querer uma sociedade extremamente bárbara. Porém, e muito menos eu, que sou advogado de formação, já advoguei, não confio tanto no sistema judiciário, entendo que as instituições, elas são muito... Essa instituição, em particular, é extremamente ineficiente na busca pela justiça, porém eu entendo que numa sociedade com princípios e valores corretos, um pai que mata o estuprador da tua filha, ele certamente será absolvido por um júri popular, porque você não tem como dar uma pena a um sujeito que sofreu tamanha violência, que a filha dele sofreu tamanha violência. Eu sou pai de uma menina de 5 anos e eu te garanto que se alguém fizer alguma maldade com a minha filha, dificilmente esse sujeito volta para casa. E obviamente que eu estarei disposto a sofrer todas as consequências da minha conduta. Mas eu entendo que numa sociedade que possui princípios e valores corretos, na direção certa, essa pessoa seria absolvida por um júri popular. Eu acho que a frase bandido bom é bandido morto, da forma como ela é colocada, ela tem algumas pegadinhas ali, né? Porque a gente sabe que a justiça estatal muitas vezes é falha, né? A gente pode ver aí que tem um monte de gente presa por tentar dar golpe de Estado, quando na verdade só quebraram uma vidraça. Mas onde a gente tem uma situação como no Brasil, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, onde pessoas perdem a vida por um celular, eu acho que a pessoa que é capaz de cometer esse tipo de crime e outros como esse que o Freitas falou, essa pessoa não tem condições de conviver em sociedade. Essa pessoa já perdeu qualquer tipo de limite do que é certo, do que é errado, e ela sabe que por não ter consequências para as suas ações, ela pode cometer esse tipo de ato livremente. Então, se a pessoa começar a temer e a ver outros exemplos de bandidos que não voltaram para casa depois de cometer esse tipo de ato, ela talvez pense 2 vezes. E pensando 2 vezes, talvez a gente chegue numa sociedade mais segura. A gente vê o caso de El Salvador, que encarcerou e, se necessário, neutralizou diversos milhares de criminosos, e a gente vê como é que tá. Um país que era um dos mais perigosos do mundo, hoje se tornou um dos mais seguros. Então, se eu tiver que escolher entre a vida do bandido e a minha vida, é óbvio que eu vou escolher a minha vida, a vida de um amigo meu, de um familiar meu, até mesmo de um inocente. Se eu ver um inocente sendo assaltado na rua e eu tiver uma arma de fogo que seja capaz de neutralizar o bandido, não vou pensar 2 vezes, eu vou fazer o certo. Porque quem escolheu cometer o crime foi o bandido, e não o inocente que escolheu ser assaltado. Bandido bom é bandido abatido se ele estiver apontando uma arma de guerra para um policial militar que deixou a filha e a esposa em casa, como acontece diariamente no Rio de Janeiro. Mas, em primeiro caso, que é o que eu desejo, o bandido que ele se renda e que seja preso, fique preso e que pague com trabalhos a despesa que ele gera na cadeia. Porque hoje também um grande problema é a gente tirar do nosso bolso para bancar um bando de vagabundo na cadeia sem fazer nada, muitas vezes usando droga lá dentro, muitas vezes com o celular lá dentro ligando para sua avó para dar golpe, para o seu avô para dar golpe, cheio de privilégio e se tornando e muitas vezes com comunicação do mundo de fora passando as diretrizes do crime.
Então, bandido bom é bandido bem preso mesmo, sem nenhum acesso à sociedade, e que ele volte punido e com vontade de não cometer mais crime nenhum. E se morrer no exercício da profissão, é o risco do negócio. Agora quem discorda. Eu acho que hoje no Rio de Janeiro, né, a polícia militar ela é da gestão do Estado, né? Então, e há mais de 20 anos a gente tem o nosso Estado sendo governado basicamente pela direita e que a gente tem essa mesma política de que a gente tem que aumentar a violência, aumentar a repressão, a corporação, as armas, etc., né, fazer mais operações policiais, que assim nós vamos resolver a segurança do Estado. E o que a gente vê é o contrário, são mais mortes, né, de policiais, de traficantes, pessoas inocentes, cada vez maior no nosso estado, né? Então ia a própria situação da bala perdida. A gente teve um caso recentemente, porque eu acho que essa questão da pena de morte, no Brasil a gente tem muitas pessoas que estão presas sem julgamento, né? Eu acho que falar que a gente hoje não tem a pena de morte no Brasil é uma mentira, porque muitas vezes a morte está atropelando o próprio julgamento ou qualquer situação que seja, né? Então, e como o papel do racismo também se entrelaça nisso. Que essa semana a gente teve o assassinato do jornalista Igor Melo, do Botafogo, por um policial militar. Ele morreu? Porque confundiu ele, teoricamente, com um bandido. Ele não morreu, não. Ele morreu? Eu acho que ele não morreu, não. Tomou um tiro. Não. Assassinado. Não, ele não foi assassinado, ele tá hospitalizado. Ele ainda tá hospitalizado? Eu não sei também. Tá. E você sabe a cor do rapaz que atirou? Sim, mas... Ele é negro, só pra... Não, só pra constar. Na verdade, o caso... Calma aí, Agora, não, porque esse caso é importante, você chamou um caso de racismo. A gente tem isso é várias demagogia. crianças, como o Thiago... O rapaz era negro e a mulher que é dele que apontou. Foi assassinado. A Agatha Félix estava saindo da sua casa para ir para a escola. O João Pedro estava em casa, recebeu 70 tiros, né, numa favela em São Gonçalo. A gente tem um caso do próprio Jonathan. Então, o que hoje define também hoje no nosso país o que é o bandido e o que não é? Eu acho que objetivamente também a cor de pele, né, e essa instituição, porque inclusive a polícia militar, se vocês olharem, ela tem Acho que se o cara tá segurando um coroa, fuzil, é bandido, né? A GRP, que é a Guarda Real Cometer Policial. crime é o primeiro critério. A polícia militar, ela surgiu como órgão da monarquia brasileira para reprimir os escravizados que estavam resistindo. Então, até hoje, também serve como um instrumento de reprimir a população, de gerar esse caos. Você está dizendo que a PM é uma instituição supremacista branca, é isso? Digo, Sério? acho que deveria ser desmilitarizado, inclusive. Acho que é algo que... Sabe qual a porcentagem de negros na PM? Mais de 50%. Pô, mas acho que a política prática é outra coisa, né? Isso é um retrato importante, mano. Sim. Isso é um retrato importante. Dizendo Quem tá que não na é ponta, racista. Não. Quem tá na ponta se expondo é majoritariamente trabalhadores de segurança pretos e pobres. Concordo. Que estão numa parada de disputa, meu irmão. Quem falou isso foi tu. Olha, é coincidência que são mais de 50? É coincidência que esses casos isolados, como vocês colocam, E quem são são generais? majoritariamente em pessoas mais vulneráveis, pretas e pobres? Isso aí mesmo a gente vê em cima de índices e a tua confirmação já coloca pra gente que tem uma questão de estrutura nesse processo. Eu acho bobo a gente ficar nessa de que a gente tá sentado aqui, parece que a gente tá defendendo o bandido. Não tem porra nenhuma. Basicamente isso que vocês fazem, mas mas é tudo porque bem. essas respostas bestas, faça o seu corte aí, mas não tem nada a ver com isso. Na verdade, meu pai é policial militar. Eu Supremacista sou ex-aluno de branco, colégio. pelo visto, Eu sou... Não? Corta, vamos continuar sem bobeira. Sou filho de policial militar, sou ex-aluno do colégio militar, tenho muito orgulho, me considero nacionalista, acho que isso não tem nada a ver com uma cuidado questão... com isso, hein? Nacionalista é um tem termo cuidado, perigoso. Não, eu te explico, deixa eu te dizer. A gente hoje vive um processo muito mais profundo que essa lógica de que vocês estão colocando aí, até apesar de que cada um de vocês discordou um pouquinho. Ele falou, não é bem assim, que não é só bem bandido bom, bandido morto, também acho, você colocou que justifica o ato, mas que não era a tua prioridade de como lidar, um advogado falando. E o rapaz também falou assim, não, bandido bom é o bandido que foi colocado na prisão, ou seja, vocês três sentam sem nem concordar 100% de que bandido bom é bandido morto. Até porque essa lógica que a gente vive é uma lógica de mais gente explorada, vulnerável, se matando, enquanto nada muda estruturalmente.
Falta inteligência para a polícia militar. Falta interlocução entre as polícias para conseguir acertar mais os alvos. E os alvos não são esses que estão sempre sendo acertados. Isso é falta de inteligência. De encontrar o fio de onde vêm os problemas. Você sabe de como encontrar é que o fio de funciona onde é que vem o fluxo de informação entre as duas polícias? Sim, meu irmão. Você tem dúvida de que falta inteligência no Brasil para a gente lidar com a criminalidade? Não, Mas eu você tá falando- acho que sempre um é... processo de Mas tá sobe falando e desce de Você tá falando mais de Rio de Janeiro, não, essa meu questão irmão, de eu tô falando do enfrentamento. Brasil. E digo Não, mais, não acho é porque que é uma falte. questão de Não acho que estrutura na falte. polícia militar. A lógica, irmão, é o seguinte, cada vez mais o governador chega, e tem um negócio nas relações internacionais chamado dilema da securitização. Se tem um país do meu lado, ou um agente do meu lado, tu compra arma, eu vou falar, pô, ela tá do meu lado, eu tenho que me armar também. E ele tem que se armar também. E ele tem que se armar também. E isso gera um dilema de que a barbárie, de que o caos vai dar resultado. Porra, vamos investir em educação. Você acha que o Brasil Sabe, prende pouco? Vamos investir em educação. Vamos focar de que cada vez mais a formação desses policiais que carregam uma PT Taurus no bolso, meu irmão. Não, ninguém mais carrega cada isso. vez Todo mundo tá mais- com tem Glock. cada vez mais uma formação. Não é porque eu, repito, prefiro a indústria nacional, então deve dar Taurus do que a Glock. A Taurus investe mais nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Eu não mas vou tudo sair da pauta pra besteira como bem. É você porque quer. é só equívoco. Ó, cada Informação. vez mais nesse dilema de que tem que ter policial na rua, tem que policial na rua, o número do cara que foi morto, baleado, sabe o quê? Os governadores lucram com esse debate da morte. Mas assim, existe cada vez mais essa ânsia de que tem que ter policial na rua. Isso diminui cada vez mais a formação desses trabalhadores, irmão. Maioria pretos, pardos de situação de vulnerabilidade. Essa galera precisa, para carregar uma arma, né, ter uma formação muito estruturada na psicologia, na sociologia, e cada vez mais, com menos tempo, a gente coloca a gente mais negligente na rua, provando de que a resposta não é esse divã armamentista, como mostram as principais experiências. Olha os Estados Unidos, aquilo é o caso que a gente vai pegar como exemplo pra gente, com estupendos índices de homicídio aumentando, em especial no pós-pandemia, com problema de acentuamento de saúde mental, cara. A gente tem que pegar o exemplo do Japão. Mas como é que a gente resolve essa questão? Porque, vamos lá, você é do PDT. Um dos grandes responsáveis pela situação do Rio de Janeiro hoje em dia é Leonel Brizola, entendeu? Você Que não evitou, dá- que impediu a polícia militar de atuar nas favelas. Então hoje a gente vê, às vezes não é nem bandido contra a polícia, é bandido de comando vermelho contra bandido do terceiro comando, milícia, ADA, com armas de guerra, um enfrentando o outro. Qual é a solução pra gente tirar a arma Você concorda com a deles? afirmação, bandido bom é bandido morto. E eu afirmo, sem anistia pra golpistas. Quem fez o corte agora foi você. Tá, vamos lá, gente, só uma Não, fica à pergunta. vontade. Vocês- Mas eu quero que o vocês Pedro me acham- responda. Como é que a Bandido gente bom faz? é bandido Olha só, morto gente, quando esse vamos lá. bandido é preto. Vocês acham que o quando Brasil- esse bandido é Você me deu a melhor favelado. pergunta. Vamos lá, eu Porque gostaria muito de rico entender a não cabeça é de preso. vocês. Vocês não defendem que os milionários, vocês não defendem que os deputados, Que? os Quais são- deputados que tem? Eu entendo. sejam presos, sejam mortos. E são os Eu maiores defendo, bandidos corrupto tem que desse morrer trabalho. mesmo. Você é contra? Eu sou a favor, tô nem aí. Olha só, vamos lá, gente. Bandido bom é bandido Vamos lá, Você gente, olha só. afirma isso, eu Olha só, vamos lá. afirmo que Eu tenho uma ele pergunta é pra vocês golpista. três. Você acha que o Brasil prende muito ou prende pouco? Irmão, prende. Mas eu vou Você acha que ele voltar- prende muito? Prende muito. Tá bom, então deixa eu te dar um dado. E não tá A funcionando. maioria Não tá dos funcionando. dos estudos sobre violência indicam que 1% da maioria das sociedades é responsável pela maior quantidade de crimes, podendo variar entre 60% a 90%. No caso do Brasil, que é um país extremamente dominado pelo crime organizado, como era El Salvador, bastou o Bukele prender 1% da população, e ele prendeu 1% do país inteiro. Cidade Pra você- da onde? Hã? Cidade da onde? É só você procurar. É o Salvador. É só você procurar. El Salvador prendeu 1% da população. Salvador. E aí, mano? Quer que eu bote no Google? Eu posso pegar Não, agora e mas te é uma mostro. teoria. Não, mas é uma teoria. É uma Então, teoria ele que segurança prendeu pública. Eu como 1%. exemplo pro Brasil, tá? É o Um país Salvador. continental. Por isso mesmo, Não, mas não aí tem é a que ver eu com vou. tamanho, A tem a gente ver tem que 1% da 220 população milhões de comete habitantes. crimes. O Brasil não prende nem 0,3 da sua Então, população. na tua lógica, falta mais cárcere pra resolver. Com o problema. certeza, Perfeito. com certeza. construir mais você presídios, você claro. tem hoje 600 mil mandados de prisão em aberto. Você tem uma regra estúpida e cretina do CNJ que transformou a audiência de custódia em audiência de acolhimento de vagabundo, em que soltou 800 mil pessoas. Você tem um sistema de saidinha em que é absurda a quantidade de que não volta. Você tem pessoas, membros de organização criminosa, saindo para ver a mãe no Natal.
E é óbvio que esse vagabundo ele não vai voltar, porque em princípio ele é completamente irrecuperável. Você não consegue, você tem que tratar o bandido como você trata um filho adolescente. Um filho adolescente que é mal comportado, você não chega pra ele e fala, ó, continua fazendo o que você quer. Você tem que repreender, você tem que botar de castigo. E é obviamente que a gente está tratando de gente grande nesse caso. Você tá falando então de ressocialização. O nome disso não é bandido morto. O nome disso é ressocialização. Porque você não vai matar teu filho Mas eu adolescente, acabei de você dizer vai. que depende do bandido. Então acho que é bom Mas eu falei, tipificar, é porque que ela você não mesmo escutou colocou o também. início da minha se fala. trata do quê? Dos que foram fazer A golpe afirmação no é, outro. bandido Eu, por não é exemplo, eu não bandido delego ao morto, Estado, ponto. por eu achar que o Estado é ineficiente e incompetente, eu sou contra a pena de morte. Porque eu acho que o Estado é tão incompetente. Você se contradiz Eu não disse que bandido bom é bandido morto na mão do Estado. Deixa eu só voltar rapidinho a afirmação. Eu não disse que bandido bom... Vamos lá. Eu não disse que bandido bom é bandido morto na mão do Estado. Eu disse que bandido pode ser bom morto, por exemplo, se ele está em resistência com o trabalho policial. Se ele entra, por exemplo, na minha casa, ele vai levar tiro. Então, que bom que e agora ele vai já ser tá muito entrando, bom que ele vocês já esteja estão- morto. Que bom. Se ele estuprar minha filha, é muito bom que ele esteja morto. Não Esse que é generaliza, o porque ponto. antes de você iniciar a sua fala, você falou que cada um de nós tinha uma opinião divergente. Agora você está generalizando. Eu tô generalizando, eu tô Ou seja, achando tudo bem, ótimo. retórica, Vocês legal, estão mas sentando. não Não, faz não é isso. retórica, Não, não. vamos partir Vocês assim. sentaram aí, primeiro, falando assim, bandido bom é bandido morto. Não, a gente não sentou. Se estiver apontando uma arma, Você então não diga pro escutou. policial, Ah, minha afirmação. Então percebe, obrigado. Desde o primeiro momento, cada um colocou. Ele falou, pô. A gente cara, colocou tem a que nossa ver variante. como que é. Então Aham. você mesmo falou, justifica, mas não é o caminho. Exatamente. E ele chegou agora Sim, também fazendo. perfeito. Então cada um. E agora você também me garante isso. Que Perfeito. não é uma questão do bom e bandido morto simplesmente. É uma questão de ressocialização. É o adolescente sempre que é errou, ressocialização. Você vai tem ter filho? educação. Você tem filho? Não tenho filho. E Tá. aí, eu não me importo Vamos supor que você tem filho tivesse ou não, uma meu filha não se e trata alguém disso. estuprasse Não a tua filha. não Você ia estar cai preocupado nessa com a da ressocialização? bravata do político falando do seu filho, da minha questão, se eu fui pra tal Mas é lugar. porque todo Não mundo é que é isso, pai meu filho. entende Não, isso. não, É que não, vocês ainda não, é muito a novo. ressocialização nem sempre é possível. Não, ideia- você chega na favela, Já teve teu celular roubado? as crianças na rua. Já? E você falou o quê? Que bom que eu tô socializando minha propriedade. A gente fica puto, a gente trabalha pra caralho e acontece, você fica puto. Agora, a gente apostar que uma deteriorização, o caos, a bravata vai dar resultado, não vai. Não, o Onde resultado que é isso você deu manter certo? esse Onde sujeito que isso preso o deu maior certo? tempo possível. E vou te dar um exemplo. Em 1990, o Congresso aprovou a Lei de Crimes Hediondos. Qual que era o princípio dessa lei? Certos crimes a sociedade brasileira não comporta como Então razoáveis. você mesmo está reforçando. E aí, que é um qual foi a ideia da lei? Que o Congresso representa... Deixa eu terminar. Sim, mas óbvio, porque a gente está dizendo como que essa frase se aplica na nossa ideologia. É como que essa frase se aplica na nossa ideologia. Vocês, por exemplo, se um vagabundo de organização criminosa é morto pela polícia, vocês chamam isso de homicídio. E não é. É exercício regular da profissão. É legítima defesa da sociedade e muitas das vezes do próprio policial. Então quase matar sempre. criança é legítima defesa, né? Porque quem morre? A gente tá falando do bandido. A gente tá falando do bandido. Não, a criança- Normalmente a quem criança mata a segurando um criança fuzil. é bandido que atira a esmo sem nenhuma preocupação com a sociedade. Se o bandido vai- Calma aí, deixa eu terminar. gente. Deixa eu terminar. Um de cada vez. Vamos lá. Vamos Olha ver. só, então a lei de crimes hediondos, o parlamento, eleito pelo povo, que é quem tem legitimidade para legislar, disse, ó, pedofilia, homicídio qualificado, trocentos crimes extremamente violentos. Isso não é aceitável para a sociedade brasileira. Então, quem cometeu vai ter que cumprir o regime inteiro fechado. Não vai ter saidinha, não vai ter progressão de regime. Esse cara vai ter que... Matou, pegou 30 anos, fica 30 anos na cadeia. Veio o STF e disse que não, que isso viola a Constituição. E legislou. Disse, ó, isso vai ter que voltar, vai ter que haver progressão de regime. Resultado, violência extrema, você tem pessoas com 160 passagens pela polícia, como teve um vagabundo aqui. Então, hoje, a polícia... Você disse que falta inteligência pra polícia. Não falta inteligência. O que falta é o bandido que a polícia prende ficar na porra da cadeia. Isso é o que falta. Então, meu irmão, quem tem que fazer um pesar na consciência é o teu judiciário. Concordo, mas todo mundo vem da porcaria da UERJ. É impressionante. Ai, meu Deus. Agora vai atacar a educação. Entende uma coisa? A UERJ pro direito é o mesmo câncer que a Unicamp
Unicamp é para a economia desse país. Essa lógica, Vai. a gente... Pela Diga. primeira vez a gente concordou em alguma coisa aqui. Quando você legal, você tá conseguindo Isso, construir uma vamos linha. construir, Vai, então. fala. Eu também fico muito triste como você fica, das crianças. O lugar de criança é onde? Na escola. Na escola, boa. Como defendeu o Leonardo Gostei de de Moura ver. Brizola. Eu também que mais acho. fez colégio Não, na a minha escola área. estatal é uma porcaria. Vamos começar a educação. Fala, Deixa eu- Por isso que a produtividade do Brasil é baixa. Deixa ele falar. Beleza. Lugar de criança é na escola, mas muitas vezes a criança na comunidade, eu como também participo de projetos sociais, coloquei projetos, inclusive no Morro do Holofote, em Niterói, de esporte, vi a realidade do que é. Muitas vezes a criança, ao invés de estar na escola, ela está em contato com o traficante, que está lá com a droga embalada, com a E arma. ela tem culpa Ao invés de- disso? Ela não tem a menor culpa disso. Mas sabe o que acontece? A ausência do Estado nas comunidades. Por quê? Porque o Estado odeia Só a se faz comunidade. presente Calma, quando calma, vai pra violência. Calma. Porque o Estado odeia a comunidade? Não. Porque não tem entrada. Tem comunidade na minha Niterói que não pode subir o carro dos bombeiros para apagar um fogo porque o tráfico não deixa. Então como é que o conselheiro tutelar, que é o cara que tem que colocar a criança na escola, vai atuar dentro da comunidade que o bandido ainda gosta que a criança fique com ele fora da escola? Por quê? Porque o menor de idade, ele não é punido da mesma forma. É melhor para aliciar. Tem menos de 16, opa, é esse aqui que a gente vai pegar. Eu acho ótimo tu se incomodar Então, com os casos o Estado pequenos. tem que se fazer presente na comunidade, Pronto, com concordamos. segurança, e com a segurança a gente leva a saúde e a educação. Oi, concordo com você, só tem um problema. Só que esse mesmo estado mata as crianças. Do- É o caso Ah, de Agatha, é o caso do João Você tá me Pedro, dizendo como ele então que tem o polícia sai de casa, vou matar a criancinha irmãozinho, hoje. a Tô gente- fazendo deixa eu te nada, dizer, do vou jeito sair que pra dar tiro numa criança de 7 Ô, anos. irmãozinho, do jeito que está a estrutura hoje. Pelo amor de Deus. Do jeito que está Você a acha que o estrutura tráfico- hoje, o policial Quem sai mata de mais casa criança, com medo. tráfico ou Me ouve PM? um pouquinho, irmãozinho. O policial sai de casa com medo de ser morto, de não voltar pra casa. É um trabalhador. Concordo. E tu mesmo fez um recorte disso. Isso não tira o Mas fato quem de chama a polícia de racista são vocês, gente. Deixa ele falar. E do mesmo modo que ela colocou aqui agora, é sim um reflexo nos índices brasileiros que quem sofre com essa guerra que está acontecendo é gente vulnerável. Meu irmão, o tráfico não é destruído com esse sobe e desce de disputa territorial. É destruído porque quando você vai num fio, você vê que o grande dinheiro do tráfico de drogas está em outros lugares, está em Brasília, está em grandes Concordo. oligopólios em relação a isso. Mas quando a E isso polícia é falta de As inteligência. coisas não são prudentes. A exagero, Essa- por exemplo, quando a polícia Irmão, entra, e outra, tem eu 30 tenho um carros problema. roubados Só pelo concluir, tráfico de drogas dentro da tu comunidade. pediu pra eu parar de falar, eu parei de falar. Agora, Vai lá. por que eu acho que isso é importante colocar no museu? Essa lógica que vocês estão colocando tem um perigo imenso pro Brasil, que é o seguinte, cada vez mais eu tô criando briga entre um policial trabalhador e uma comunidade que sofre com esse policial. Cara, não era pra gente mais vulnerável ter medo de polícia militar. Porque são trabalhadores também que estão colocados no exercício de uma situação em que eles saem com medo de casa. Porque a lógica está toda deteriorada. Porque o judiciário não está funcionando, porque as instituições não estão equilibradas. E aí, meu irmãozinho, quando a gente chega no final desse processo da saída, você merece minha resposta sem falta nenhuma. Mas quando a gente vê essa questão da formação, da deteriorização, da gente ver cada vez mais esse apartamento entre uma classe trabalhadora de segurança e a população mais vulnerável, tá ligado? Quando, na verdade, cara, os melhores casos do mundo, e que não é os Estados Unidos, a gente vê uma conexão muito maior entre esse aparato e a sociedade. Em Fortaleza, anos atrás, a gente teve um projeto chamado Ronda do Quarteirão, que era para cada um na sua casa, no bairro, ter guardadinho o número de telefone da sua viatura no bairro. Porque você deixa de descaracterizar aquele policial militar que vai chegar dando tiro do nada, você fala assim, é o Ricardo, que outro dia eu precisei de uma ajuda dele, soldado Ricardo, veio aqui em casa, dei uma água para ele e tal. Essa lógica de tornar mais disruptiva a briga entre isso. Você sabe Só que que isso essa existe aqui no lógica de Rio. guerra, Isso essa já existe lógica aqui de no Rio. guerra, meu irmão, você não quer uma coletividade. Você quer cada vez mais Não. essa barbárie da armamentação, dessa resposta de bravata. Da onde que você tirou isso? Eu te dou um exemplo. Eu, durante todo o meu mandato, eu defendi, junto ao secretário da Polícia Militar, eu falei, a lógica do programa Segurança Presente, ela precisa ser replicada para os batalhões. Porque você tem grupos de WhatsApp em que um monte de gente da comunidade tem lá o acesso ao grupo e eles mandam a reclamação lá direto. Na questão da favela é um pouco mais complicado, porque o morador que denuncia é morto pelo traficante. Chamado X9. Exatamente. Você tem hoje mortes e mais mortes, que a imensa maioria das mortes no Rio de Janeiro são provocadas por conta do crime organizado. E detalhe, morre dentro de um pneu pegando fogo. Exatamente. Posso fazer uma fala? Meu Deus, Pedro, não é a mesmo. gente pode investir no combate a quem está em Brasília, a gente pode investir na educação para que daqui a 20 anos um menino não vire traficante, mas e o fuzil que já está lá na favela?
Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para cumprir um mandado de prisão? Vamos supor, tem um estuprador, ou tem um ladrão de carga, um ladrão de carro, ele tá se escondendo no alto da favela. Como é que a polícia vai cumprir esse mandado de prisão se pra chegar naquele cara, ela vai ter que enfrentar 100 vagabundos de fuzil? Vai ter enfrentamento. A culpa do enfrentamento não é do policial que tá indo lá prender o cara, é de quem tá resistindo com o fuzil na mão, entendeu? A gente tem que impedir que o fuzil chegue lá. Entrando ali dentro, meu irmãozinho, vai ter Vamos mais combater fuzil, isso também. Mas como é que a gente vai tirar o fuzil que já tá lá? Da torneira, Tá bom, vamos supor que a gente fez exatamente isso. Vamos supor que a gente fez exatamente isso. A gente cortou. Como é que a gente vai fazer pra tirar o fuzil que já tá lá? No Rio de Janeiro, são mais de 50 mil vagabundos de comunidade. Como é que a gente vai fazer? Vou te dar um exemplo. 3 anos atrás, uma delegada da 19ª DP da Tijuca acabou com um esquema que movimentava 700 mil reais do Comando Vermelho ali da região. Que bom. Uma delegada de uma distrital. O governo do estado ele vem atuando em cima disso. Só que você tem diversos outros... Não tem funcionado. Não tem funcionado porque você tem uma porcaria de uma DPF 635 proposta pelo Partido do Molon que proibiu durante a pandemia que policiais subissem nasquelas regiões que são preparadas para o confronto. Ou seja, favela. E vocês adoram de romantizar a favela. Não é. Você tem que tratar como, infelizmente, é aquela realidade. Está sendo repetida há muitos anos. Essa estratégia está sendo repetida há muitos anos. Não, você teve um crescimento de ocupação de espaço desde a pandemia até hoje. A gente replicou essa lógica dos Estados Unidos. Certo? Como assim? Da forma da guerra às drogas, toda aquela política que aconteceu num marco temporal nos Estados Unidos. E a gente olha pra lá e vê os reflexos do que deu. A gente tá há muito tempo repetindo a mesma estratégia aqui, isso não tem dado... Não, Pedro, desculpa, não tem nada de guerra às drogas. Não tem nada de guerra às drogas. Vamos falar de uma operação, aquela operação que teve no Jacaré... Tu se sente seguro aqui? Não, ô Pedro... Claro que não, ninguém se sente seguro. Não, olha só... E vocês ainda querem tirar minha arma. Pedro, deixa eu falar. Eu não me sinto seguro e ainda querem tirar minha arma. Pois a tua arma, meu irmãozinho, quando tu vê no meio do ano passado, um dos maiores furos da Polícia Federal, vendo CAC, botando dinheiro a rodo, traficando coisa de arma pra traficante. Que loucura! Por favor, que loucura! O deputado meio de 0,5% das armas legais acabaram nesse esquema. Menos de 0,5%. O deputado Rio, eu tô pedindo a gentileza do fact. Pode ir lá checar, menos de 0,5% das armas apreendidas são legalizadas. Vamos ver uma enorme operação que loucura da Polícia Federal fazendo um processo de conectar aqui essa facilitação das armas, estava levando arma para ser entregue na mão do tráfico de drogas. Essa arma estava tem muita dificuldade para importar arma. Não, deixa. É o teu governador. Pedro, olha só, eu tô doido pra ter segurança. Pedro, você olhou pra câmera, mas ele não faz milagre. pediu um fact-checking. Não faz. É claro que tem a ver. Ô Pedro, você olhou pra câmera, pediu um fact-check, eu vou pedir um fact-checking também. Você falou de guerra às drogas. Cara, vamos falar daquela operação que teve no Jacaré, que chamaram de chacina. Aquela operação era pra prender traficantes que estavam aliciando menores de idade pra cometer crime na Zona Sul, pra trazer dinheiro pra esses traficantes. Aquela outra operação que teve no Complexo da Maré, não teve nada de guerra às drogas. Foi operação pra recuperar carro roubado pelo tráfico, pra que o traficante tirasse onda de Corolla no baile. Então não tem nada a ver com guerra às drogas. Uma foi pra pegar criminosos que estavam recrutando menores de idade e a outra foi pra recuperar cargas e carros roubados. Vamos repetir essa droga nisso? Eu tô junto contigo nessa. Vamos reunir essa operação de novo e vamos repetir ela por 30 vezes. Ela vai mudar o problema? Não, ela vai estancar. Vai diminuir, com certeza. Ela vai dar se você não enxugar o gelo transborda. Então o transborda. É enxugar gelo, é claro que é. Mas é óbvio, mas se você não enxugar, tua casa larga, minha filha. Gente, calma aí. Parou. Se você não enxugar o gelo... O governo é responsável pelos preços dos alimentos. Quem concorda? Todo mundo concorda? Então, se tu não concordar, você fala que é mais ou menos, tem sim, tem não, entendeu? Então. Tem essa questão. É meio sim e não. Então, velho, eu vou começar essa porque eu acho que esse debate da questão dos alimentos no Brasil, ele entra em um lugar que também faz parte do que a gente estava falando há pouco, entendeu? Havia um comentário ali, um pouco nesse cenário de que a gente tem que estar ou a favor de um ou a favor de outro. Eu acho que, na verdade, a missão nossa é encontrar caminho para unir os interesses de quem produz com os interesses de quem trabalha. E daí a gente deixar de dar resultado, deixar de dar problema para dar resultado.
E eu acho que na questão dos alimentos, a gente vive hoje, depois dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, depois de um processo de aceleração contínua que está acontecendo desde a pandemia, em que a gente vê várias coisas da geopolítica se acirrando, se acelerando, e esse boom de commodities, a meu ver, sem uma política pública que consiga garantir esse preço dos alimentos, pelo menos para o mercado doméstico, regulamentados, organizados, nivelados, isso causa essas incoerências. Hoje em dia, com a taxa de juros que está, é muito mais eficiente para a enorme escala de quem produz alimento no Brasil exportar do que ocupar esse espaço mantendo os lucros no mercado doméstico. E é esse o problema que a gente está vendo, desse encarecimento. E aí, irmão, acho que a gente conversa sobre as coisas sérias. A taxa de juros desse país está aumentando direto, dizendo que vai baixar a inflação. E tá aí. Todo mundo falando aqui sobre inflação dos alimentos. Qual era a estratégia, galera? Não era aumentar a taxa de juros que ia resolver o problema? Por que não está resolvendo? E eu acho que se não resolve é porque a gente tem questões mais estruturantes. E aí que o Estado tem que ter uma estratégia para poder resolver. Hoje em dia a gente viu, agora uma semana atrás, um monte de gente postando vídeo sofridos, cara. Trabalhadores e pequenos empresários, ou grandes empresários também, de vídeo de gente descartando alimento. Isso é de um país que vive na linha da pobreza até pouco tempo atrás, isso é de doer. Agora, isso acontece porque para eles mais vale a pena o descarte aleatório do que arcar com a distribuição. E isso acontece porque até hoje esse país que é rico em comida, que é terra Brasília, tudo que você cultiva dá fruto. País riquíssimo, poderoso, a gente continua extraindo petróleo bruto para enviar esse petróleo para ser refinado, porque não houve valor agregado, não houve indústria, não houve ciência e tecnologia, não houve oportunidade dos trabalhadores da escala 6x1 a crescerem em outros espaços de trabalho que precisem de algo mais técnico. E a gente consiga agregar valor. A gente consiga fazer com que tanto os produtores quanto os trabalhadores consigam agregar recursos, né? E eu acho que o grande problema disso a gente tem uma política de paridade de preços até hoje que nivela os nossos preços de combustíveis feito outros países querem. Feito esse mercado, essa mão natural do mercado global coloca. E é isso, falta política pública. Falta política pública de garantia num país que é rodoviário, até hoje, que é rodoviário, e a gente aumenta muito o valor do alimento por conta da distribuição dele. E, a meu ver, está de lado. A gente não olhar para outras questões e a gente vê de novo isso, como taxa de juros, como a questão da política de paridade de preços internacional e a falta da gente conseguir fazer algo de soberania. Para mim, era fundamental que um país tivesse condições. Cara, minha população precisa que eu tenha uma política pública de garantia, mesmo que os empresários façam um ganho de escala internacional. Eu preciso de uma política pública que garanta que no país rodoviário, gasolina esteja num preço mais acessível, para que a gente não desvele tanto, entendeu? Perfeito, mas você sabe que tudo isso que você falou possui um culpado, o nome dele é PT. Você, durante 16 anos... A gente fala, e assim, ó, a resposta é, a culpa... Ficaram 16 anos no poder, não tem como falar, não tem como ignorar esse fato, Vamos né? lá, Mas eu não sei se você lembra, quem tirou o país do mapa da fome foi o governo do PT. Tirou como? Então tem ninguém passando fome Vamos hoje. lá, vamos lá. Não tem. Rodovia Inclusive, Norte-Sul. quem Causa do fez Bolsonaro. a narrativa falando Rodovia foi o teu Norte-Sul, presidente. saiu. Causa do Bolsonaro. Calma, calma, não, ferrovia. sem Mas conversa. ok. Pode Vamos falar, lá, pode falar. Ferrovia Norte-Sul, saiu? É esse o problema da causa dos alimentos altos? Você falou que é um país extremamente rodoviário. Sim, claro. Ferrovia Norte-Sul, saiu? Alguma ferrovia saindo do centro-oeste, indo para desaguar no sudeste, saiu? Todos esses eram projetos, nunca saíram. Abreu e Lima, um antro de corrupção. Saiu? Se o preço da gasolina é dolarizado, é porque o Brasil ele precisa extrair um petróleo ruim, mandar para fora, refinar e trazer de volta. Isso não é verdade. Claro que é verdade. Isso não é verdade. Ah, não? Então me diz quem é que Isso anda não é refinando o verdade. Pelo contrário, quem foi exemplo para um monte de empresa no mundo na época do pré-sal foi o refino brasileiro. Só que a gente vê em oligopólio... Sim, mãozinho. Aonde? Vamos lá, quem é que faz o fact-checking aí, tá? Quem é que Petróleo do Brasil refina, é ruim, quem é que a gente não tem refina capacidade de petróleo refinar. a ponto de se tornar comercial no volume que O existe Brasil hoje? não tem. Não tem. O Brasil não tem capacidade. Por favor, galera, Não tem. faz o fact-check e mostra ali como a gente Então, é poderoso. Comperj, Abreu e Lima, a todas Petrobras as virou refinarias referência que no não saíram. mundo. Lembram lá? Do Brasil para os brasileiros? Virou o da maior mão caso de corrupção da colocada- história.
Vamos manter no tema. Vamos manter no tema. Vamos lá. Vamos primeiro com a afirmativa. Vamos manter no tema. Vamos lá. Filosoficamente, é óbvio que o Estado ele não é responsável pelo preço dos alimentos. Isso é uma relação de oferta e demanda. Porém, o Estado sim interfere no preço dos alimentos a partir do momento que ele não dá uma infraestrutura adequada, em que ele não oferece crédito, como por exemplo o regime atual, o regime Lula, ele acabou com crédito para o agro, então isso naturalmente vai se refletir num aumento de preços. Ele se reflete, por exemplo, numa portaria do Ministério da Agricultura que quer obrigar todos os produtores de ovos a colocarem data de validade na casca de ovo. Isso, obviamente, depois dos irmãos Joesley acabarem de comprar a maior produtora de ovos do Brasil. Então, assim, existe sim uma responsabilidade por parte do Estado que, via de regra, está atrelada à incompetência ou à corrupção. E isso tudo você vê ao longo de 16 anos da esquerda no poder. Então, se hoje está caro, inclusive, o PT conseguiu comprovar que ele é mais desastroso do que uma pandemia. Se antes a gente reclamava do preço da carne porque estava caro, hoje o preço do ovo está no valor de uma picanha, infelizmente. Eu queria chamar a atenção só um detalhe, que ele falou sobre a situação, né, de oferta e demanda. Demanda existe porque é para o ser humano ter que, 200 milhões de brasileiros têm que sobreviver e precisar comer, né? E a oferta e a produção do nosso país vai se gerar isso. Agora, eu acho que é papel, e por isso que eu sentei na cadeira colocando que concordo, é papel do governo garantir essas condições para poder esse alimento chegar na população. E hoje a gente não tem uma política de segurança alimentar hoje no nosso país. Exemplo, estão passando esse calorão essa semana. Muito por conta do próprio desmatamento e irresponsabilidade do agronegócio. Que também hoje escolhe exportar comida lá para fora, para lucrar mais alto, em dólar, bilhões de toneladas de alimento, enquanto deixa o povo brasileiro aqui passando fome sem ter esse compromisso com o mercado também brasileiro para poder alimentar o nosso povo. Então, inclusive é isso, acaba que o povo brasileiro hoje é alimentado muito por pequenos agricultores, enfim, pequenos camponeses. E que deveria ser incentivado mais. Sim. Se existe um ganho de escala para enormes empresas, eu quero dinheiro pro Brasil, meu irmãozinho, não tô achando ruim que o agro... Agora sim, irmãozinho, tem um problema. Quando tu chega e fala que o agro é o setor que mais tem subsídio nesse país. Falar que o agro é desamparado nesse processo, parece que você quer me colocar contra o agro, mas não é isso. É unir os interesses de quem produz e unir os interesses de quem trabalha. Não, uma coisa correta que você falou é que hoje, pro cara que tem a produção e ele não consegue escoar, e ele precisa descartar por conta do alto custo do frete, isso está perfeito. Sim. Mas se o frete custa caro, isso é responsabilidade de quem? Também. Mas isso é responsabilidade de quem? Foi o Estado, foi o governo de esquerda que transformou ao longo dos anos o frete rodoviário extremamente caro, e ele é extremamente ineficiente. Então, foi mais do que uma década perdida, infelizmente. A verdade é que o que a gente está vendo hoje é fruto de uma inflação absurda por conta da impressão de dinheiro e de tomada de crédito irresponsável por parte desse governo. Da ondíssimo. Como assim da onde isso? Você acha que a taxa Selic está 13 como? Tá batendo topo. Sim, mas você acha que isso é o quê? Então ótimo. É porque o governo está gastando Normalmente vocês defendem a alta da taxa Selic. Não, ninguém defende a alta da taxa Selic. Então, todo país desenvolvido, ele se desenvolve por meio de crédito. Só que a taxa Selic é uma consequência da irresponsabilidade fiscal do próprio governo, que gasta a rodo, que bota no bolso dos seus compadres, e aí não sobra dinheiro para ninguém. E a inflação é o imposto mais perverso. Você tirou essa ideia de onde, assim? Só pra mim saber. São fatos econômicos. São fatos econômicos. Ninguém gosta da Selic alta. Ninguém gosta de tomar um remédio amargo. A Selic alta não é da vontade do Banco Central, é uma consequência das ações econômicas desastrosas do governo. E aí, comentando a afirmativa que gerou a origem do debate, o governo, sim, filosoficamente, como o Freitas falou, não era para ser o responsável pelo preço dos alimentos, mas o que a gente vê no Brasil é uma carga tributária de 22% sobre produtos da cesta básica. Até hoje não aprovaram a isenção dos impostos para produtos básicos, óleo, inclusive a direita, azeite.
contra a isenção. Eu não votei, eu não sou deputado, Não, entendeu? você A não direita, votou, eu não sou você deputado, representou, entendeu? votaram Eu sou contra o libertário, não povo. acredito que a política deveria... A direita votou contra o povo. Tá bom, aí você cobra de quem votou. A questão é, essa afirmativa dele, essa afirmativa que foi feita, o governo acaba gerando, sim, acaba sendo responsável pelo preço dos alimentos, porque tem 22% de carga tributária, tem imposto na gasolina, tem imposto que o dono do mercadinho, que aliás só consegue contratar um funcionário porque trabalha na escala 6x1, é obrigado a pagar. Então é por isso que o alimento tá caro, entendeu? Aí quando você vai falar de taxa Selic alta, porra, quem dera que fosse baixa, cara. Mas infelizmente, com a irresponsabilidade do governo Lula, não tem outra solução, entendeu? A solução infelizmente é essa. Olha, É meu o irmão. remédio amargo. Olha, eu vou te falar, eu também estava muito preocupado aí com a alta do preço dos alimentos, sabe? Mas eu vi uma declaração do nosso presidente, assim, louvável, meu irmão, que me tranquilizou. Se tá caro, é só não comprar. Faz que vai dar certo. Se tá caro, é só não comprar. Não, isso foi o marketing dele, não foi o meu, não. Eu não faria um marketing tão ruim assim, não. Teu corte vai Eu ficar digo- ótimo. eu digo a na rede vocês, social. O seu corte olha vai só, ficar ótimo. deixa eu Olha, com certeza, depois você acompanha lá. Agora, Não, olha amor. só, uma irresponsabilidade sem tamanho essa fala de um governo que sabe que uma das causas do alimento com preço alto é o dólar alto. Por que que um dos grandes motivos, né? Não vou atribuir uma coisa só. Por Pobre que não que tá come alto? dólar. É. Além disso, um Pelo governo contrário, que, como pão é você bem trigo, falou, pão é trigo, um governo, trigo rapidinho, é só para eu dólar. concluir, depois, vamos lá, o governo não tem responsabilidade fiscal, aumenta a arrecadação e não corta gasto. O governo, através de seus representantes, faz declarações que o mercado quer pegar, fazer igual eu fiz aqui, ó, pegar e ir embora. O mercado quer ir embora. Quando uma primeira dama, se é que dá pra chamar desse jeito, chega e se refere ao maior investidor do mundo, os maiores bilionários, o maior bilionário do mundo, que é o Elon Musk, chega num evento oficial e fala, fuck you, Elon Musk, o mercado olha isso e fala, o que tá acontecendo com o Brasil? E aí o Elon Musk, Vamos pelo sair seu oficial, daqui. vai lá e faz uma saudação Vamos nazista. sair Eu daqui. acho que isso é mais Vem, que Não, eu acho que- simples, não, só não é vai simples, lá, gente. Tem a ver, Gente, Quando vamos- você vai jurar a bandeira, você também tá fazendo gesto. Gente, calma aí, Quando calma você aí. levanta a mão. Calma aí. Não, fica tranquilo que eu não compactuo com o Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães. Fica tranquilo. Então, Vamos pra manter- deixar vamos- claro, um governo vamos manter irresponsável na que primeira, por favor. não quer cumprir com a sua parcela de culpa e tem falas irresponsáveis como essa. Tá caro, não compra. Ou seja, o trabalhador que se dane. Eu sei que a Perdemos verdade- 4 minutos no debate pra ele falar que... Vamos, Hoje calma você aí, calma tem aí, calma aí, 2% calma aí, calma aí, dos calma aí. alimentos. Retomando de você, mas vamos falar dos alimentos também. Vamos lá. No governo Bolsonaro a gente tinha 30% da população em insegurança alimentar. Eu acho que é uma questão... Segurança alimentar. Sim, Já ouviu que é falar? Fome também. Que bom, né? Já que você já é um Mas o mundo não acabou com a ex-parlamentar. miséria? O sistema capitalista precisa que tenha gente na miséria pra que ele ande. Jesus, por quê? Capitalismo é gerar riqueza. Pra quem? Para todos. Todo mundo. Pra todo mundo? Todo mundo quer, eu não Tá tô bom, rica. mas vamos lá, Todos. gente. Olha só, então vocês concordam. Gerar riqueza não é ficar vocês rico, é só concordam trabalhar mais. que o preço dos alimentos tem a ver com taxa de juros, com ineficiência de transporte, que mais? Gasto do governo, você concorda também? Você acha que a Eu acho que inflação podia ela ser mais simplesmente- estratégico, acho que pode ser otimizado, isso é normal. Então, a gente- excesso de gasto do governo, você Não, aí é a concorda? sua opinião, mas eu Não? acho... não é uma questão do excesso. Como é que vem a inflação então? Você acha que é da onde? Irmãozinho, não se trata disso. A gente está vivendo hoje uma situação de anomalia, como houve na pandemia. Eu entendo o teu ponto. Como houve na pandemia? Por quê? O que você quer falar, irmão? Você vai me dizer que a anomalia é a mesma coisa, o mundo está no mesmo estado de Não, quando irmãozinho, ele estava a na gente está pandemia. vivendo as consequências disso até hoje. Você acha que aquilo acabou? certo. Você acha que a pandemia acabou? Mas reduziu as consequências, Hoje não? a gente Acho não, tem tenho os certeza. principais... Não, mozinho. Os efeitos disso, aquilo ali foram acelerados em muitos casos. E um desses reflexos que a gente vê hoje é o acirramento de uma briga de disputa global, que isso faz com que o mundo todo esteja numa alta de commodities. Isso num país em que a gente é a fazenda do mundo, porque vocês acham que é mais importante investir para a gente ser um país sem valor agregado, sem uma indústria desenvolvida, e a gente ficar nessa facilidade. Sim, irmãozinho. Quem defende o agro, a princípio, não são os trabalhistas. Os trabalhistas desenvolveram esse país. E vai comer como, trabalhista, então? Pelo amor de Deus, você vai o quê? mas Acabar com o vai agro comer sem minério? industrializar Não, 100%? as respostas bobas não estão vindo da... Mas não é o agro que é brasileiro. Um ou Você tá outro. falando Vai comer que peça de carro? Eu, por exemplo, adoraria que a Avenida tá Brasil fosse alimentando extremamente quem hoje no Brasil? industrializada. Isso não vai Povo impactar e outros nos- países, gerando Quero dizer riqueza. que compreendendo que Tá exportando pra existe, fora. também, a gente ficar dando essas respostas
massas de fazer um corte na internet é o seguinte: tá acontecendo essa pressão internacional que isso faz com que a gente consiga ter mais valor ganhado recebendo em dólar, como você falou, vendendo para o estrangeiro. Beleza, isso está colocado. Não é para o Estado pegar e falar assim, não é para o empresário lucrar agora não. Deixa o empresário lucrar. Agora, quais são as respostas que o Estado vai dar para fazer o paliativo a isso? Eu preciso ter a garantia de estoques em relação à alimentação, para eu conseguir ter uma diversidade de conseguir distribuir para a minha população mais vulnerável em algum aspecto, garantias de preço, isso é fundamental, e a gente conseguir ter outras perspectivas da gente fazer a alimentação que seja mais orgânica, que seja dos pequenos produtores, e que isso também esteja dentro de um ganho de escala, cara. A China fez isso. A China, esse exemplo, a agricultura familiar é o que alimenta a China, você acha isso? Você não é entrevistado pra o ficar maior perguntando, deixa ele concluir. o maior aumento de e-commerce do mundo, num recorte, no pré-pandemia ainda, foi camponeses na China, olha que loucura, se organizando para conseguir aumentar a escala de venda para dentro do país. Porque eles não queriam focar em ser uma fazenda. É mais barato para o chinês subexplorar um trabalhador aqui para ele fazer em larga escala a produção de comida para vender para lá do que ele ocupar essas pessoas lá. Então esses especificamente dos camponeses de lá, era só a garantia para que as pessoas pudessem ocupar o mercado doméstico e não perder a sua subsistência, entendeu? Enquanto a gente tem repetidas vezes focado em ser um país só da exploração. Qual a proporção de fornecimento de alimentos para os chineses dessa agricultura que você está me dizendo? Porque, assim, o que você está me dizendo é um discurso bonito, mas quando você olha a prática, todo mundo sabe que a agricultura familiar ela não é capaz de alimentar um país. Você consegue sim criar alguns bolsões regionais, que aí você distribui para o Ceasa, tudo, mas isso é lindo. E você consegue fazer isso com verdura, com algumas plantações. Mas em termos de grãos você não consegue, carne bovina você não consegue, você precisa sim do grande agro. Sim, mano, mas senão você não alimenta o mundo. Ou não é verdade que essa é uma das respostas de política pública para rever um problema que acontece. Vou te dar um exemplo. O problema exemplo. acontece, então a gente tem que citar quais são as respostas. Vou te dar um exemplo. Se só a questão da subsidência não é a resposta única, quais são as outras que vai fazer isso? E eu acho que a gente devia estar conversando sobre isso, ao invés de ficar em outras questões menores, entendeu, irmãozinho? Essa é a única inconveniência. Você disse que hoje o mundo está sofrendo impactos da pandemia. Sim, mano. Então o discurso do fica em casa e a economia a gente vê depois foi um erro, né? Vamos concordar, todo mundo? Foi um erro? Claro que tem, meu Deus. Então você está me dizendo que ficar em casa e a economia a gente está vendo agora. Meu irmão. A gente teve o maior grupo de pacotes de investimento financeiros do mundo. Graças ao governo Bolsonaro, que distribuiu bilhões de reais para estados. Mas tudo bem. E no mundo todo foi assim. O mundo todo, o Brasil fez muito aquém do que deveria. O Brasil foi o segundo país que menos cresceu no pós-pandemia, meu irmãozinho. Não até hoje, mas no... Gente, calma aí. Pois vamos mais uma vez, mais um fact-check. Procure ali no FMI, não é na esquerda, sei lá o que é que vocês querem criticar, não. No FMI, o país que menos cresceu em menor velocidade no pós-pandemia, no primeiro ano, o Brasil foi o segundo pior. Um país rico feito a gente. Então, assim, não se convençam nesse processo que estão colocando respostas rápidas e vazias, não. E a gente teve isso, irmãozinho, porque o mundo todo botou grana para jorrar. A França saiu um monte de pacote, os Estados Unidos saiu um monte de pacote. Então a gente tem vivido uma pressão inflacionária do mundo todo, ainda mais agora com a guerra, ainda mais agora com uma briga entre Estados Unidos e China, e isso faz o dólar, que é uma moeda universal, por assim dizer, tá batendo nas alturas, irmão. Como é que a Argentina reduziu tanto a inflação dela, se isso você está dizendo é um efeito mundial? A Argentina está em frangalhos, meu velho. A Argentina... Gente, calma aí. A gente tá indo muito fora do... Eu quero redução de taxas, por exemplo, vamos parar esse tema. Vamos pro próximo bloco. O Brasil é uma democracia. Considero o Brasil uma democracia burguesa. Ele não é uma democracia plena, mas a gente não vive mais uma ditadura. O Brasil tem sua democracia muito recente, nascida, mal estruturada. 64 foi um período muito difícil, né? A gente viu recentemente no filme Ainda Estou Aqui, onde a Fernanda Torres retratou muito bem
o que era a ditadura militar. A gente não vive numa democracia plena, mas hoje a gente tem direito de votar e escolher os nossos representantes. Hoje, se eu acredito que o presidente Lula vai me representar melhor, eu vou lá e vou votar nele. Talvez ele se eleja, talvez não. É numa democracia plena, mas de todo modo não é tão ruim como era a ditadura militar. Quem discorda agora? Estamos com nossos ganchos antes da... Quem quer começar? Posso começar? Pode começar. Eu confesso que eu tava bem em dúvida sobre essa de sentar ou não, sabe? Porque eu acho que a gente não conseguiu inventar um modelo melhor do Estado, de ordenamento, enfim, dessa concepção anterior de que é necessário haver um Estado pra gente viver. Mas eu acho que hoje em dia tá tão distante a realidade da democracia, tá tão distante da gente conseguir se sentir representado, tá tão distante da gente conseguir ter uma participação mais direta, que eu acho que existem consensos muito grandes, muito estruturais, pra gente de fato se sentir numa democracia, sabe? A gente que é jovem, pra conseguir se eleger num país onde agora tá tendo orçamento secreto a rodo, emenda sendo colocada para tudo que é lugar, um sistema político cada vez mais fechado em si próprio, e isso esgarça iniciativas orgânicas, sabe? Isso esgarça da gente conseguir um processo de oxigenação da política como um todo, e eu acho que ver essas estruturas tão fortes, tão pesadas, que estão colocadas para exercer essa democracia, é muito frágil na realidade das pessoas, e eu acho que cada vez mais as pessoas estão sentindo isso. Essa angústia de estar vivendo num mundo hiperacelerado, de estar vivendo as dificuldades da garantia dos seus direitos básicos, de cada um mais nesse processo de individualismo, e a gente ter grandes estruturas que ainda fazem essas questões, essa dificuldade de a gente mesmo sabendo o que tem que se fazer, a gente mesmo sabendo o que tem que mudar, a gente não conseguir se organizar para disputar os espaços, tá ligado? Nem que com muito suor, irmão. Porque hoje em dia é a grana. Enfim, eu acho que essa é a minha ânsia de entender o modelo colocado, mas de não se sentir numa democracia de fato. Eu acho que hoje, que a gente fala pela unidade popular, é que a gente vive uma democracia que é para os ricos. Então, os grandes empresários, né, os grandes banqueiros do nosso país controlam a economia, controlam, enfim, os direitos de ir e vir, controlam o parlamento, controlam, enfim, o próprio poder judiciário. Então, que a gente precisa entender que o povo precisa ser poder nesse país. Então, e só de fato, outro modelo de sociedade, né, outro modelo de produção, numa sociedade socialista em que o povo pudesse decidir sobre o judiciário, pudesse decidir sobre a economia, pudesse ter plebiscito para definir se queria ou não, por exemplo, trabalhar na escala 6x1, se quer ou não, né, intervir sobre o preço dos alimentos, né, já que é ele mesmo que produz esses alimentos. Então acho que o crucial é entender que de fato a gente precisa ter uma democracia que seja pautada pelo próprio povo, a gente poder ter uma democracia direta em que o povo esteja organizado, né, o povo trabalhador esteja no poder da sociedade. E não esses que de fato, se a gente for ver, por exemplo, nas próprias relatórios, né, de quem é doador de campanha, né, eleitoral, a gente vai ver que grandes grupos, por exemplo, a Rap Vida, né, que é um grande setor de plano de saúde. Ele foi um dos principais financiadores tanto da campanha do PL, mas também de vários outros partidos, até do próprio PT e tudo mais. Então, o que a gente vê que na prática é uma política de que essa galera vai financiar esses partidos, vai financiar essas campanhas no final vão obedecer esses grandes empresários, né? No filme da Petra Costa, ela coloca isso também, né? Que perceba que Brasília, décadas e décadas, né? Antes da ditadura, entrou a ditadura, saiu a ditadura, e quem ainda estava lá eram os grandes empresários, eram esses banqueiros. Então, hoje é essa turma que mandam hoje no nosso país. Uma minoria de grandes bilionários, de super ricos, que mandam sobre a nossa vida, que exploram o nosso povo para se enriquecer e que produzem toda essa logística que a gente passa hoje, todo esse sofrimento que a gente faz. Então, se a gente pega ônibus lotado, é porque tem um cara bilionário ganhando muito com isso. Se a gente, né, tem a nossa segurança afetada, é porque tem um cara também muito bilionário ganhando com isso. Se a gente está se sufocando na escala 6x1, é porque tem também um cara muito rico ganhando com tudo isso. Então acho que esse é o ponto principal para a gente pautar aqui, né? A democracia plena no Brasil só vai ser quando o povo trabalhador de fato estiver no poder, estiver no novo formato de organização do Estado, esteja nas direções diretas, direções políticas, né? Que os bancos, né, estejam sob o controle do povo, as fábricas, as empresas. Então acho que isso é o ponto, e isso só vai ser possível no novo tipo de sociedade que a gente chama de sociedade socialista. Aquela câmera ali tá me pegando? Uhum. Porque agora é um momento importante. É um sua. momento de adivinhação. Solta a vinheta aí, diretor. Vamos lá. O que é o que é?
o que é um país que persegue jornalista a ponto de alguns deles ter que se exilar nos Estados Unidos. O que é um país que prende um parlamentar por parlar. O que é um país onde um único juiz toma a decisão, um único ministro toma a decisão de tirar o governador do DF. O que é o país onde esse mesmo ministro toma a decisão como vítima, como acusador, como juiz e como carrasco. A resposta é uma só: pseudodemocracia brasileira. Nós vivemos hoje a passos largos de um crescente autoritarismo que vem por parte de alguns membros do Supremo Tribunal Federal. Como citei, parlamentar preso, jornalista que foi torturado dentro da cadeia, Oswaldo Eustáquio, arrebentaram as pernas dele lá, cadeira de rodas até hoje. Isso talvez seja um cenário de um filme de ficção, como Ainda Estou Aqui, mas é a realidade do brasileiro hoje, do brasileiro que se opõe ao autoritarismo do STF. É um personagem fictício. Deixa eu terminar. Rubens Paiva não existiu. Não, mas tem fatos fictícios ali. Vamos, deixar eu terminar. A gente não falou tanto de educação? A Unidade Popular não luta pela educação? Vamos ser educado e deixar o outro terminar. Show de bola. Não, eu só quero saber a verdade. Então, vamos à verdade. Verdade. A verdade é Oswaldo Eustáquio preso e quebrado. A verdade é Alan dos Santos exilado. A verdade, Clezão morto dentro da cadeia, que é... E vândalos, de fato, que realmente... Só um minuto, você vai esperar eu terminar de falar. A verdade é que você vai terminar eu esperar de falar. Manuel Aleixo, Amaro Félix e Amaro Luiz Carvalho. Não, a verdade é você querer interromper, isso é uma tática, pelo visto você leu Schopenhauer. Schopenhauer diz que quando você não tem argumento, você levanta a voz e tenta interromper. Você releia Schopenhauer e tenta mais uma outra interpretação. Mais opressão. Muito bonito. Para privatizar as empresas, para privatizar a água, para privatizar a luz que não fazem, para fazer o pagar a conta. Que é isso que a direita faz hoje no nosso país. Olha só. Reprimir o nosso povo, fazer sangrar. Estão muito sangrando no passado. Que você releu pra você hoje estar aqui falando o que você está querendo falar. Pra você hoje estar aqui falando que é a direita que sofre, mas não falando os baderneiros, golpistas do outro de janeiro. Da UP, o pessoal do MST, que é um bando de vagabundo que invade propriedade alheia, que mata gado dos outros. Isso é que é vagabundo. Isso que é vagabundo. Esses são os caras que defendem a educação. Isso, o que acontece, pessoal? Ele acabou de ler o livro de 38 táticas de debate do Schopenhauer. Na verdade, o senhor deve ter lido os primeiros capítulos e está tentando aplicar. Uma delas, para você que não leu esse livro, é você tentar interromper o seu oponente quando ele dá um argumento que você não pode refutar. Se você não consegue ainda assim, você levanta o seu tom de voz. Que essa parte eu acho que ele não chegou do livro. Foi a assessora que orientou ele tomar um tom mais agressivo para tentar dar alguma velocidade nisso que ele tem na camisa dele. Então vamos lá, não vou pro ad hominem porque eu não vou usar Schopenhauer com você. Deixa eu terminar minha linha de raciocínio. Coloca a tua ideia. Então é o seguinte, deixa o ad hominem de lado, vamos pra ideia. O Brasil hoje não é uma democracia plena. E digo mais, passando pelas eleições, não vou nem entrar no mérito das urnas, tá? As eleições, aonde? Olavo de Carvalho dizia outra coisa sobre risadinha. Sobre risadinha, mas eu não vou citar por muito respeito a você que é uma dama. Vamos lá, que pesquisa aí o que o Olavo dizia sobre risadinha. Então, você que está nos assistindo, isso, bota o bonezinho. Calma aí. Se eu não conseguir falar, eu tô me sentindo no super se a gente pop continuar aqui assim, com a esse gente não vai cara. O conseguir do meio ainda é terminar. respeitável, Tá mas bom? os outros dois é circo. Termina de falar. Vamos lá, você que está nos assistindo agora. Entenda, não é normal um ministro tomar decisões monocráticas e prender parlamentar, perseguir jornalista, retirar um governador do seu cargo, prender o vice-presidente, o candidato a vice-presidente Braga Neto e tornar o maior opositor à esquerda da história desse país, que é Jair Bolsonaro, inelegível. Isso não é comum. Qualquer um que seja familiarizado com democracia sabe que não é normal e é isso que a gente vai debater agora, sem gritar. Calma. Deixa eu escutar os outros, por favor. Cara, o Brasil não é uma democracia, o Brasil é uma ditadura comandada pelo Alexandre de Moraes. E não só por isso, né? Não só pela ditadura do judiciário, mas eu posso até
entrar um pouco no que ele falou, que realmente os grandes empresários que mandam na política do Brasil. Só que a gente tem a diferença de terminologia, vocês chamam de capitalismo, eu chamo de corporativismo. Realmente os empresários que financiam as campanhas, seja do PT, seja de outros partidos, acabam tendo ali realmente um poder maior de voz nas decisões que esses políticos vão tomar. É por isso que eu, como libertário, defendo que a democracia, ao contrário do que o Pedro falou, não é a melhor forma de organização da sociedade. Com certeza é melhor que uma ditadura, mas eu defendo que a gente deveria viver a sociedade plenamente capitalista, que seria uma sociedade de trocas voluntárias, uma sociedade libertária. A gente não teria um governo central planejando tudo, como vai gastar o dinheiro conseguido através dos impostos. A gente teria uma democracia, a gente não teria uma democracia, na verdade, a gente teria um sistema mais libertário. Sobre o colega da Unidade Popular, realmente é muito curioso. E é mais um fato que comprova que a gente não é uma democracia. Ano passado, quando eu fui na UERJ tentar registrar a assembleia que eles estavam fazendo dos estudantes, né, a UERJ é um prédio público que a gente paga com os nossos impostos, e dezenas de militantes da Unidade Popular adotaram essa tática que ele adotou aqui, que ele trouxe aqui, de atacar, de xingar e de até me agredir. Então eles impediram que eu registrasse, que ali o momento deles de organização naquela assembleia ali, que não valia de nada, uma assembleia para decidir sobre uma ocupação de um prédio público que a gente financia. Sim. Então é mais um fato que comprova que não, a gente não vive numa democracia. E para concluir, eu quero dizer que realmente tudo que o meu colega falou faz todo sentido. O STF manda no Brasil, a gente não tem um sistema onde a voz das pessoas é respeitada, a gente tem uma prática de censura prévia, como aconteceu, por exemplo, com a reportagem da revista Cruzoé, que você tinha lá no texto o amigo do meu pai e a foto do Dias Toffoli, só vou falar isso, quem quiser pesquise. Então não dá para dizer que a gente vive numa democracia. Por isso que acho que nós vamos por aí, pode ver. Antes de mais nada, é bom a gente contextualizar, né, fatos históricos. A ditadura não começou em 64. Em 64 foi um ato institucional movido pelo parlamento, sociedade civil, com o auxílio dos militares, para impedir uma ditadura de esquerda que, caso fosse implementada, a gente estaria até hoje como está Cuba. O AI-2 foi um golpe militar. O AI-2, sim, foi um golpe militar, replicando as cagadas que o Exército fez ao longo da história do nosso país, como o golpe republicano e o apoio a Getúlio Vargas, na ditadura fascista de Getúlio Vargas. E aí o Exército, historicamente, sempre foi para o lado errado e não devolveu o país para os democratas, para a galera que queria de fato uma democracia no Estado. A ditadura começou em 68, com a AI-5. Isso é história, isso é documentado. É só você analisar, não é narrativa, não é absolutamente nada. Hoje a gente tem sim uma ditadura, que teve início em 2019, inclusive foi em 2019, com a abertura do inquérito das fake news. Inclusive foi autor de um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Fake news, né? Sim. E aí você tem que tirar o chapéu pro Lula, porque o Lula é um cara extremamente visionário, ele é um empreendedor da sacanagem. Ele conseguiu criar um sistema único no mundo de corrupção, que foi a corrupção por meio do crédito. Então o Odebrecht, ela não dava dinheiro na mão dele. Ela falava, tu vai ganhar um crédito que daqui a 2 anos você pega. Tanto é que Palocci chegou e falou, o Lula tem um crédito de 20 milhões com o Odebrecht. E o Lula também inovou em termos de sistema autoritário. Ele, utilizando o judiciário, isso não existe em lugar nenhum do mundo, a força que o judiciário fez, obviamente que loteando de uma forma absurda e ainda conseguindo dar a sorte do Temer fazer a maior cagada da vida dele, que foi nomear Alexandre de Moraes, que inclusive vocês odiavam até pouco tempo. Agora passou a ser o ídolo da esquerda. Tem a ver com isso. Que eu tenho da esquerda em geral, não estou dizendo no seu caso, propriamente dito. Mas você vê muita gente de esquerda idolatrando Alexandre de Moraes pela ditadura que ele ajudou a implementar aqui no nosso Estado. Porque é um reflexo, a falta de democracia se reflete em instituições frágeis. E diante de instituições frágeis, a gente precisa que alguém se mova, entendeu? Tamanho ao... Vou voltar um passo. Nosso amigo falou, rodou. A gente tá aqui pra isso, pra falar. Claro, irmão, claro. Enfim. Eu só acho que quando a gente para ver, o ponto da democracia não foi citado. Eu entendi tu colocando as questões dos ônus disso, de citações e tal, e não tem exemplo maior isso do que a ditadura militar que a gente viveu, com muitos exilados, tá? E nesse processo, irmãozinho, a gente concorda que é necessário um Estado de Direito melhor organizado, sabe, mais institucionalizado, com cada um dentro das suas caixinhas, com um Congresso que deveria estar muito mais conectado com o povo.
que deveria estar muito mais com a possibilidade de fato ter representação ali, que não vinha só por causa da grana. E aí a estrutura que ele coloca de que no fundo, é uma minoria, um punhado de gente que tem dinheiro nesse país, que coloca dinheiro na política para manter o status quo. Esse é o ponto central. Você fala das dores, das citações das dores, da disfunção. Mas o problema maior não é o fulano das partes pequenas. É essa disfunção maior de que a democracia está frágil. E está frágil porque essa desorganização nos dá falta de firmeza nas ponderações, falta de representação nas representações, falta de ordenamento. Isso não faz o menor sentido porque os sindicatos financiavam vocês da esquerda há muito tempo. Eu me coloco dessa situação, irmão, de talvez no modelo melhor do que a democracia. Eu mesmo quando fiquei agora indeciso, eu centro, no centro, mas qual é o modelo de saída disso? Eu acho que o modelo melhor é a democracia, porque o modelo que você coloca nenhum país no mundo adotou. Não existe essa experiência pra gente conseguir trabalhar. Quanto mais liberar um país, entendeu? mais... Tá, mas vamos lá, no seu modelo de democracia em que as pessoas definem... Você, por exemplo, quer ficar sujeito a uma política, uma decisão do Nordeste? Não, eu vivo no Sudeste, pra que eu vou querer? Aquilo que é a realidade do Nordeste não se aplica em mim. Não se aplica a mim. A realidade do Centro-Oeste também não se aplica em mim. Qual é a tua... A realidade do Espírito Santo... Calma, vou terminar. A realidade do Espírito Santo não é a mesma do Rio de Janeiro. E é por isso que a gente tem tantos problemas. Hoje você tem Norte e Nordeste sugando dinheiro de todo mundo que produz. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso é um fato. Você tem, por exemplo, uma força de trabalho que é menor do que o Nordeste tem só ganho PIB comparado a outros estados cada vez mais, tá, irmão? Não interessa, mas ainda é sustentado. Ainda é sustentado pelo Sudeste. Mas o ponto todo é, eu concordo 100% com isso que você falou. Eu acho que a democracia tem que ser mais participativa e mais direta. Porém, muito mais reduzida em termos espaciais. Então, o cidadão do Rio de Janeiro define o próprio destino. O cidadão de Niterói define o próprio destino. É o quê? Tu tá concordando que não é pra ter um Estado? Que é pra... Não, isso é o conceito de descentralização. Não, você tá dizendo, só que o teu modelo de democracia participativa é um punhado de gente pertencente à sua patota, que aí monta conselhos populares... Que existe um sistemão político que não permite essa gente chegar na patota, eu tô te dizendo que não é isso. A proposta, você acabou de falar que eu defendo um punhado de gente numa patota fazendo algum movimento. Eu estou dizendo ao contrário. A gente não chega lá, irmão. A gente não tem como se conectar com esse processo do tomador de decisão. E a gente sofre a falta do financiamento público e não do financiamento privado. Não é verdade. Claro que não sim. É verdade. Você tem 5 bilhões de reais direcionados aos partidos políticos. Ótimo, você tem 5 famílias nesse país que acumulam dinheiro de metade da população mais pobre. Tu acha que essa galera que manda no país... Mas isso é a realidade de qualquer... Porque dinheiro é poder. O problema não é o bilionário. O problema não é o acúmulo de riqueza. Dinheiro é gerado. Você me cortou para fazer uma fala, e a sua fala ele colocou o seguinte: olha, é importante que os estados tenham mais autonomia, porque eu não quero me sentir representado, etc. Ok, talvez seja uma perspectiva estadunidense de que cada estado tenha mais soberania própria para tocar suas leis, etc. Beleza, entendi teu ponto. Eu vou, já que você me interrompeu, te responder a tua primeira pergunta, irmão. A situação que você colocou ali, porque estaria até hoje um estado comunista, etc. Meu irmão, naquela época, o que se pedia era pela legalidade. A gente tinha um vice-presidente, e esse vice-presidente precisava assumir. Quando teve gente, inclusive de fonte internacional, querendo boicotar lideranças brasileiras. A Operação Condor com Brizola. João Goulart tinha que assumir porque isso é institucionalidade, isso é a ordem, isso é respeitar, meu irmão, o nosso país. Entendeu? Essa que é a importância. Quando você coloca ali da situação de Vargas, sei lá o quê, meu irmão, existiam vários processos em que é muito perigoso você, à luz da história de hoje, comparar o Vargas com o fascismo com o Eric Hobsbawm. Inclusive eu citei isso na outra oportunidade que a gente papeou. Eric Hobsbawm ele faz o seguinte recorte, gente. Ele compara as grandes lideranças da Sul-América nessa conexão com o povo trabalhador, Perón, o próprio Getúlio Vargas, e ele tem um recorte em A Era dos Extremos em que ele fala claramente, em nada tem a ver essas lideranças sul-americanas com o que estava colocado no Estado europeu de autocracia, tá ligado, mano? De autoritarismo. Então eu acho que é muito perigoso a gente soltar essas bravatas quando a galera não vai ter a orientação de falar, ué, por que o João Goulart não... Por que o João Goulart não é bravata não, porque você tem hoje os registros da Tchecoslováquia da época e a atuação do sistema de inteligência dentro da estrutura política do nosso país. A Tchecoslováquia na época com o... Show de bola, assim. O que tem a ver a Tchecoslováquia com o João Goulart assumir ou não o poder?
porque você tinha sim uma articulação para tentar tomar o poder, como era a realidade em todo o local da América Latina. E não era tomar o poder pela legalidade, então não. Você concorda que tinha um... Posso interromper rapidinho? Eu queria falar... Eu concordo que houve, sim, a gente uma falar mobilização de hoje institucional. em dia e não do passado, por favor. Voltando aí hoje em dia, Pedro, eu acho muito legítimo... Só para complementar, assim, daqui a alguns anos, o Brasil vai estar pagando indenizações para exilados políticos e perseguidos políticos e presos políticos. Da mesma forma que a gente paga até hoje para quem sofreu os absurdos da ditadura. A única diferença é que hoje... Todos os indenizados a gente sabe que não é ladrão de banco, terrorista e assassino. Diferente dos beneficiados pela anistia que teve na ditadura de 68. Hoje a gente tem completa certeza que no máximo a gente vai pagar a indenização para uma senhora que defecou na mesa de um ministro do STF. Do sujeito que destruiu uma vidraça. Isso é Só reflexo de uma democracia frágil. Que vem desde lá atrás. Vem desde com o João Goulart. Não aconteceu o que era legal para a soberania de um país. Ô, irmãozinho, tu me cortou na outra, tu agora... Olha, eu vou falar de novo pra gente falar de atualmente, por favor. É só porque tem um fio, irmão. Tem um fio. Então, Hoje, essa instabilidade que a gente vive, essa bagunça que a gente vive, se dá de reflexo de um Estado que sempre tentou fazer consenso. Inclusive com a ditadura militar. Sempre nesses puxadinhos de consenso em que fazem a gente levar com a barriga uma falta de organização, uma falta de... Você apoia uma ditadura, se você não busca consenso, você busca a implementação de alguma coisa por meio da força. Eu procuro uma democracia que seja mais orgânica. Esse é o ponto. Isso não faz o menor sentido. O que é uma democracia mais orgânica? Vamos lá. Participação social, plebiscito, como ele citou, a gente fazer uma reforma política profunda para oxigenar esse Congresso Federal, a gente conseguir fazer em espaços menores, coletivizar, ter mais um incentivo de coletivização de causas para que as pessoas possam ter participação direta no poder público. Isso é uma democracia em que a gente sente as coisas estando representadas, entendeu, irmão? Fim da doação de bilionários para as campanhas eleitorais. Também. E outra, começar a diminuir. Porque assim, eu acho que vocês querem muito ser contra a ditadura, que não é minha, mas a minha ditadura tá tudo bem. Não, sou contra qualquer ditadura. Tudo bem. Mas eu vou... Só pra gente, antes de terminar, por favor. Mantendo no tema atual, tá? Uma das principais características de uma não democracia, de um regime autoritário, que é o que eu acho que a gente está vivendo, eu não acho que a gente está ainda na ditadura plena. Porque ainda tem eleição, por mais que tenha suas controvérsias. A gente caminha para um Estado autoritário que pode se tornar uma ditadura. E está muito próximo disso, tá? Por quê? Porque uma das principais características de um regime autoritário ou de uma ditadura é começar a suprimir as liberdades individuais e liberdade de expressão. Hoje, o Brasil faz parte de um grupo seleto. Que muitas vezes... Só um segundo. O Brasil faz parte de um grupo seleto, junto com Venezuela, junto com a China, junto com a Rússia e junto com a Coreia do Norte. Sabe o que todos eles têm em comum? Proibiram o X, que você faz seu Twitter, que você faz seu Twitter, que você faz seu Twitter, e proibiram o Rumble, que você em algum momento vai postar seu vídeo, que você vai postar seu vídeo, você vai postar seu vídeo. Isso é suprimir liberdade. A internet era uma grande... A internet... Não. Ordem. Sabe quem diria isso? Sabe quem diria isso? Um país soberano, garantir que no meu país eu não vou ter um aplicativo de ultra escala conectando com a comunicação de massas e eu permitir que isso, por desorganização de uma plataforma que é privada, ela vai impactar diretamente no meu país. Isso é responsabilidade enquanto Estado. A internet e as redes sociais. Calma aí. Parem de terminar. Vamos continuar. Sobre democracia, por favor. Um minuto pra eu terminar o argumento. Ó, gente, ó. Pra eu terminar o argumento. Não. Não, deixa eu concluir. Eu comecei e não terminei. Termina teu argumento. Eu vou terminar. A internet, hoje, ela é a nova praça pública. Antigamente, as pessoas se reuniam na praça pública, falavam sobre suas ideias e opiniões. Se alguém cometeu um crime que já está tipificado como calúnia, difamação, tudo isso já tem no Código Penal. Não precisa criar lei sobre lei para criar um poder de censura. Se alguém fez isso, você pune a pessoa que cometeu o crime na praça. Você não fecha a praça e proíbe todo mundo de falar. Isso é ditadura. Gente, ó, acabou. Agradeço todo mundo pelo debate. E é isso. Acabou. Talvez você não tenha escutado tudo que eu falei porque um membro da extrema esquerda começou a gritar sobre o que eu estava falando. Então conheça minhas redes sociais, @MatheusDominguesRJ, para conhecer todas as nossas opiniões e vamos juntos resgatar nosso Brasil. Obrigado a todo mundo que assistiu, me sigam nas redes sociais, só pesquisar lá Giovanni Fucilete. Sigam também as redes sociais do Partido Novo, a gente está
trabalhando bastante lá. Sigam também a União Libertária, a Juventude Livre, e agradecer aí a equipe do Vanguarda pelo espaço, a gente conseguiu debater bastante. E se você quiser conhecer um pouquinho mais das nossas ideias, né, das minhas ideias, entra lá em Ale Freitas Dep e a gente vai continuar aí lutando pela nossa democracia e pelo Estado brasileiro decente e muito pequeno. Eu sou Pedro Porto, depois vocês procuram lá, sou o Pedro Porto, para a gente trocar um pouco mais. E eu acho que, enfim, o principal objetivo disso daqui é a gente alcançar você que está aí do outro lado e que teve a paciência de escutar muita ladainha, de poder participar mais. A Ente da Unidade Popular é o partido antifascista do Brasil. Convido vocês a conhecerem o nosso partido, @Unidade Popular, temos nossa página estadual, Unidade Popular RJ. Minhas redes são joaherbella.up. Conheça, se feliz, se organize e vão lutar para poder construir uma nova sociedade. Gostaria de agradecer o espaço aqui da Vanguarda e pedir para vocês me seguirem lá nas minhas redes sociais, que é a Duda Cinquini. Entre pra luta, revigorem. O Paulo Freire ele tem a frase de que não adianta só ter esperança do verbo esperar. A gente tem que ter esperança do verbo esperançar, de fazer acontecer.